Oi, gente! Estamos aqui mais uma vez para gravar o nosso podcast Indústria da Voz. Vocês já sabem, Andréa Barbosa. E eu sou o Cleitinho. E, gente, hoje nós viemos aqui falar sobre um assunto muito massa. Mulheres, homens, principalmente você que não manja nada de mecânica automotiva. Tipo nós. Esse podcast, então, é para você, né, Cleiton? Se a gente conseguir fazer o podcast. Cara, essa pessoa que tá aqui com a gente hoje é muito massa. O que a gente já deu de risada nesses bastidores aqui no off, né? Exato. E vai rolar alguns cortezinhos dos com bastidores. Certeza. Ele que tá lascado. Já vale o like. Já vale o like, né? Não esquece aí de se inscrever no canal, deixar o like, mas antes de qualquer coisa eu quero falar sobre os nossos patrocinadores. Nossos parceiros, gente. Por quê? Porque aqui, essa mesa maravilhosa que vocês veem todas as vezes do nosso podcast, quem manda pra gente com tanto carinho e zelo? Grãos Dourados. A Grãos Dourados, na Avenida Parigô de Souza, aqui em Toledo, Paraná, do lado da Imobiliária Habita Bem Brasil. Já estou fazendo jabá, né? Não podia fazer, né? Não, vai fazer. Mas vamos fazer, porque a gente gosta da Habita Bem Brasil. Brasil. Claro, o Pedroca veio aí, Pedroca a gente gosta. O Pedro veio aqui e gravou com a gente um podcast sobre a história de Toledo, a história dele. Quer então saber vale um pouquinho, quer dizer, um montão de Toledo? Muito. Assiste o podcast do Pedro, o cara deu uma aula de como surgiu o negócio. E assim, não só como surgiu, né? Toda a evolução que teve, o olhar dele como empresário, foi muito, muito legal. As oportunidades que tem aqui em Toledo de investimento. E por que Toledo aconteceu da maneira que aconteceu, né? Exato. Muito legal. Então assim, gente, maratona aí, mas não deixa de assistir esse podcast com Pedro Pereira de Oliveira, que foi muito massa. Então vamos lá, Grãos Dourados trouxe pra gente hoje um milho especial com sabor queijo que tá divino. Eu confesso pra você que eu já provei todos. Sério? Sim, eu já dou um taquinho antes de... Eu belisquei aquele chocolate ali, aquela casquinha de eu avelã. dou. Aquela casquinha de avelã também é top também, né? É muito boa. A gente tá de dieta, mas que Deus nos perdoe, Amém. Deus me livre. Mas a gente é de boa. A gente treina dobrado depois, né? Chocolatinho mais amargo também. Aí temos também uma mandioca chips, gente, com sabor cebola, que é deliciosa, tá crocantérrima. Depois vocês vão ouvir aqui no microfone. A gente vai dar uma mordida nesse trem aqui pra vocês verem. Nosso convidado vai morder. Nosso convidado vai morder, tá bom. Ó a cara dele. Morder a mandioca. Ó a cara dele. Não vai rolar não, hein? Mandou pra gente também, gente, um mamão glaciado no próprio açúcar da fruta, maravilhoso. Então, você que ainda não conhece a Grãos Dourados, como funciona? Você entra lá, tem aquela equipe incrível que vai atendê-lo, que vai fazer uma provinha de cada coisa que tem lá dentro. Então, vai preparado, porque tem cada coisa boa naquele lugar que você não imagina. Você que tem intolerância à lactose, dificuldade com o glúten, alergia ao glúten, lá tem de tudo para você. Tem produto sem lactose, sem glúten, tem whey protein. Whey protein, tem chá, tem sopa, tem farofa de conservas, farinhas, creatina. Creatina pré-treino. É vida, hein? Creatina é vida, né, gente? Pré-treino. Tem também queijos. Eu compro lá um creme de brie, que é maravilhoso. Aquele do vidrinho? Uhum. Top, hein? Meu Deus do céu, aquilo lá é dos deuses, né? É muito top. Combina com qualquer coisa. Então, assim, vai lá. Faz a prova e depois entra aqui nos comentários e me diz o que você achou. Seja muito crítico, tá? Tem desde frutas cristalizadas lá para drinks, o que você imaginar vai ter lá. E mix de castanha também. Até na próxima vez, acho que eu vou pedir um mix de castanha para ela mandar pra gente, pros convidados provarem que, ó, tem mix de castanhas lá com lascas de coco. Que é maravilhoso. Top demais. Então, assim, aquele lanchinho da tarde. Pensa na Grãos Dourados, passa lá que você não vai se arrepender. Propagandas à parte, então hoje nós vamos falar com o nosso convidado, que é, além de tudo, né, uma pessoa da nossa confiança, se tornou um amigo além do profissional, né, que cuida das nossas vidas, né? Né? Ele indiretamente, né? Ou diretamente mesmo, diretamente, né? Então eu tô falando aqui hoje para vocês, gente, do Andrew Gandim. Quem conhece aí a Carlube, Mecânica e Lubrificantes?
Quem conhece aí o Lavacar Liderança aqui na cidade de Toledo? Tô falando desse cara, entendeu? Você que não conhece ainda, precisa passar para visitar. Ele vai passar o endereço aqui depois, para você ir lá conhecer os lugares onde ele atua. Mas o Andrew é um jovem, na verdade, um jovem empresário. Ele tem 30 anos somente, gente. Está começando a viver agora. Faixa preta de karatê. Ah, eu peguei essa. Ele não queria falar, cara, mas eu precisava mencionar isso para as pessoas, Tinha né? que falar. Tinha que falar. Faixa preta de karatê não é para qualquer um, não. Então, não se meta a besta com esse cara. Fica esperto aí. O único que se mete a besta com ele é a esposa dele. Depois ele vai E falar ela um ganha. pouquinho. Ela E ela quebra as ganha, tábuas porque na ela cabeça é braba. Ela é braba. Ele disse que dá cabeçada nas tábuas, mas é ela que dá na cabeça dele. 2 filhos, casado com a Camila Maiara, uma pessoa maravilhosa, querida, que auxilia ele lá no Lavacar, que eu conheço muito, 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 uma pessoa muito amada. Então, o Andrew, ele atua hoje como mecânico. Hoje não, desde sempre, há 22 anos. O cara nasceu já. Pô, nasceu com a chave de fenda na mão. Com a chave de fenda na mão. Tem 30 anos. Nasceu com um triângulo no braço. O cara nasceu dentro do porta-luva do Del Rey. Bem isso. Vai saber, né? Corcel 2. E como empresário, ele atua há 8 anos. Eu quero dar as boas-vindas, então, a essa figura que hoje à noite vai ser animada. Hoje o nosso podcast vai estar da hora. Vai ser muito da hora mesmo. Né? Andrew, muito obrigado por ter vindo aqui. Seja muito bem-vindo no nosso podcast. Boa noite todo mundo. E vamos lá, vamos conversar. Vamos falar. Ai, Meu Jesus. Deus. Você tem certeza disso, cara? Você quer que fala, né? Você tá preparado? Eu tô, não sei se vocês estão. Tá vendo? Tá Só groselha. tá sentindo o clima aí, né? Mas assim, ó, além das brincadeiras, nós vamos falar de coisas bastante interessantes e sérias, né? Porque existe uma dor. Uma dor. No mundo inteiro existe uma dor. Mas vamos falar aqui do nosso âmbito, né? Pessoas que a gente conhece, muitas pessoas. Quem nunca passou por alguma situação constrangedora numa oficina mecânica? Acontece muito, né? Principalmente mulher, né? Isso Mulher, acontece demais. a sensação de quem não entende Não muito, entende nada. né? De será que tá certo isso? Será que tô sendo enganado? Sim. Essa situação aí nós vamos comentar um pouquinho hoje sobre essas questões. Mas antes, o povo quer saber. Por que é mecânico? Olha, a infância foi meio difícil, né? Então não tive muita opção, não. Eu comecei desde cedo já a ajudar meu pai, ia na oficina. O pai já era mecânico. Meu pai é até mecânico. hoje. Aí eu sempre fui lá, no começo era varrer oficina, limpar peça. Aprendeu, né? Juntar as bitucas do chão. Nossa, mano. Tinha um rapaz lá que fuma até hoje. Meu Deus, o homem é uma chaminé. E daí mandava e tinha que fazer, né? Varrer a oficina. Então não tive muita escolha, só que eu fui gostando. Sempre gostei de carro, muito mesmo. Daí que homem não comecei a gosta pegar de amor, carro, né? Pois é. Mas você Inclusive gosta de- o meu nenê é fissurado em carro. Fissurado. Que legal. Daí, Pai de 2 filhos, né? 2. O nenezinho é o mais doido por carro. Ai, Chega meu em casa todo Deus. dia, ele quer dirigir o carro. E tem que parar, e ele senta no volante lá uns minutinhos, Que dirige. bonitinho. apertando os Que botões, idade que Todos. eles têm? Um tem 12 e outro tem 2. Um já é maiorzinho e o outro 10 com anos de 2. diferença. 10 anos de diferença 10 um do outro. anos. Cara, e assim, você sempre imaginou que ia seguir essa carreira de mecânico? Porque uma coisa é você estar ajudando seu pai. Outra coisa é, eu quero isso pra minha vida. No começo não, né? A gente não tinha muita opção, igual eu falei, né? Então eu sempre quis ser jogador, né? O sonho era ser jogador, jogava bola todo dia. Só que daí não teve muita oportunidade. Aí comecei a gostar demais da mecânica e resolvi ficar ali mesmo. Já tava dando uma graninha, né? Aí eu falei, vamos ficar por aí mesmo, que melhor não trocar o certo pelo duvidoso. Aí continuei na área. E com quantos anos que você falou assim, agora o seu pai chegou, pegou você ali e falou, vem cá, o mini Michael Jackson, Calma, abriu bom. o capô do carro e falou assim, agora você vai trocar uma peça. Você lembra desse dia? Cara, Primeira vez que você fez um concerto em si, você lembra? eu não vou lembrar. Não vou lembrar o primeiro concerto, não. Mas teve algumas situações, né? Pai mandar desmontar um motor lá. O que eu desmonto aqui, pai? E aí? Onde você achar parafuso, tira.
Aí tirei até o que não precisava, né? Aí recebe um xingãozinho ali, Aí ele monta de novo, monta tá de tudo novo, certo. tá tudo certo. Caramba, Mas você vê que coisa. Mas os carros de antigamente É não tem diferente. nada a ver com os Nada a carros de ver, hoje, né? nada a ver, meu Deus do céu. E como que foi essa transição? Porque você pegou isso. Eu peguei, Você pegou da época do Fusca, da Brasília? bem no começo, Del né? Rey, Não, muito Ipanema. Eu era muito pequeno nessa época aí, eu não sabia praticamente nada, né? Mal trocar um óleo, alguma coisa assim, né? Mas quando eu comecei mesmo a entender alguma coisa, já era carro injetado, já, né? Já Injeção Não era mais eletrônica. carburado, já. Não tinha mais. Já tinha computadorzinho ali pra. De vez em quando eu dava um Não. alt tab e jogava um CS, Não, dava alt isso- tab. Isso era muito caro, cara. Nossa, até hoje é, né? Muito caro, mas na época era raro quem tinha, muito raro. Uhum. Acho que nem era uma concessionária, só o outro que tinha. Era muito caro na época os scanner, né? Muito caro. Eu estava vendo que dependendo do aparelho, nem todo aparelho scanner, né? Uhum. Que ele atua em todos os carros, né? Sim, Então tem alguns que atuam em mais versões de Sim. carros e tem outros que são muito específicos, né? é. Mas assim, mais ou menoszinho, ele não custa menos do que 25 mil reais, mais ou menos, né? Tem uns mais em conta Mais em hoje. conta. Aham, tem de 8 mil reais pra cima, aí Ah. tu compra já um scanner bom, já. E o que. Porque é muito famoso, né? Você chega no lugar lá. O carro pegou fogo. Não, pegou fogo, mas eu vou lá, vou passar o scanner, né? Todo mundo fala, não, tem que passar. Parece que assim, você Qualquer chegou, você coisa. tem que bater o cartão pra entrar em casa. É. O que é o que esse cara é tão importante? Por quê? Porque ele te Chega dá a ser engraçado, não. Chegou lá, É. vamos cortar o cabelo. Não, passa o scanner primeiro. Não, é que ele é importante por algumas coisas, né? Se o carro tem uma falha, alguma coisa, né? Que você consegue ter um caminho pelo scanner. O scanner nada mais é do que uma ferramenta que vai te dar um caminho, né? Ele não vai, muitas vezes ele não te dá a origem do problema, mas ele te dá um caminho para chegar no problema, né? Uhum. Então facilita, né, cara? Facilita demais, é um auxiliar. E praticamente todo carro, ele, como é que é? Você pluga lá, para o É, pessoal Tem entender uma mesmo. programação Porque todo mundo que foi específica. numa mecânica, o cara já falou, tem que passar o scanner. Vamos Aí eu desmistificar o que é esse tal Mas de não um scanner, negócio né? scanner, o cara pega a É uma lâmpada e vai do lado e faz um treino. Não. É um Ele, aparelho que lê a programação. ele faz a do carro. leitura do módulo do motor, né? Da ECU. Ele faz uma leitura ali de todos os componentes, né? Uhum. Da parte elétrica do carro, até de ar-condicionado, programação de vidro, freios, bastante Nossa, que coisa. legal. Uhum. Aí ele vai te dando, por exemplo, deu erro aqui, deu erro ali, aí Exato. é onde você vai começar a sua investigação. Isso, É exatamente. quase um exame de sangue do carro. Só que Ele te eletrônico. dá um caminho, né? Mas Nossa. nem sempre um diagnóstico preciso, né? Ele vai te dar o caminho até o diagnóstico. Uhum. Nossa, muito legal isso. É. Já é o início. Já- O pontapé, isso, é o exato. pontapé inicial. Pode Exato. ser que não tenha nada a ver com isso, mas ele já vai te dando o norte até chegar no Exatamente. problema. Uhum. Cara, então, mas assim, você consegue lidar então com esses carros bem modernos, que são todos feitos por programação, e você consegue lidar também com os carburados Sim. e etc Chegar e tal. É o Del Rey lá eu ia no- falar, né? Carburado. Del Rey Tá ligado. estranho, né? Sim, Tá até sim. estranho falar. Carburador, né, Sim, irmão? mexe, Carburador, né, cara? Desde o Isso Falcão. quando não falamos radiador, né? Meu De carburador. Já aconteceu. Sério? comigo, já. Nossa! Regular a entrada Na de... frente do cliente eu não ri, né? Mas depois. Afinal de contas, quem nunca teve um Fiat 147 na mão? Nossa. Nem me fala. Fusca. Fusca. Quem nunca andou de Fusca não Inclusive teve. tem um lá na oficina. Nossa, olha, ele falou com tanto gosto. Inclusive, Não precisa. É mais complicado, mas a gente dá conta. Né? Dá conta. É mais complicado, cara. Antigamente era só trocar uma correia. Funcionar no carro. Fusca, eu acho que você vai na farmácia tem peça, né? Não, para fazer funcionar o Fusca é muito fácil. Muito fácil. O problema é dar freio. É igual sete galo. Esse que é o problema. Não tem freio, gente. Não tem freio que resolva. Gente do céu, olha aí, desmistificando as coisas, né? Para fazer funcionar o Fusca, um alicate, um rolo de arame, uma chave de fenda, tá tudo certo. E um kit de correia. E um Torcilax pra depois tomar pra Então, mas que gosta da posição. Mas assim, a gente tá falando de carro injetado, não sei o quê. O que a gente tem que... Já uma dica, né? Não sei se os garageiros vão gostar de você, cara. Mas assim... não gosto. Não gosto. É porque quando a gente foi comprar o meu carro, no caso, o André foi junto. E foi um rolê O pra meu conseguir. também. É. E assim,
Pra quem não tem Ele foi junto comigo pra Cascavel pra ver o carro, cara. Ele foi junto comigo pra Foz. Uma chuva desgraçada. E ele tinha arrumado o ar-condicionado do carro, tinha feito o motor. Aí ele falou, cara, eu acho que eu coloquei muito forte, porque ou era muito frio, ou muito quente. E começou a chover. E, cara, a gente ligou o ar, a gente começava a ter medo de desligar o ar. Aí ligava o ar, os caras não dava, cara. Não dava. Não basta ser mecânico, tem que participar. Nossa, aquele dia foi muito louco. Aí nós paramos do lado do mercado, assim, nossa. Paramos do lado do mercado, assim, mercado banana, lembra disso aí? Dá, isso mercado banana, a banana. Você que doido que lembra disso, eu não lembro. Esqueceu da banana daqui. Você que fica mas vendo aquele dia foi louco. lado. Tá. E aí, o que a pessoa precisa ter? Você, eu moro sozinho em Toledo, não conheço ninguém, não quero ir lá no ano. Mentira, vai lá no ano. Vai lá. Mas assim, o que eu, Spanzé, vou lá, vou comprar um carro. Nossa, eu quero comprar um Maré Turbo. O que eu preciso prestar atenção? Antes de comprar um carro. Claro, todo mundo dá aquela olhada no YouTube, mas às vezes nem tudo, né? Não dá pra levar. Nem mas tudo é verdade. O que é bom eu saber na hora de comprar um carro? O que eu preciso prestar atenção, assim, tipo, do basicão do basicão? Algumas dicas que você pode passar. Cara, não tem muito o que passar, né? O ideal é levar um mecânico de confiança, né? E sempre procurar um laudo, né? Igual fazem, né? Os laudos, perícia e tudo mais, pra você não ter nenhum apontamento, nada. Tem uns detalhes, assim, que dá pra pegar. Assim, a carro com baixa quilometragem, tipo, 2011 hoje, com baixa quilometragem, já dá pra você ficar meio esperto, né? Aí tem que dar uma olhada, capa do volante, se tiver novinha, provavelmente o cara trocou, os pedais do acelerador, embreagem, ali normalmente eles trocam as capinhas, né? Mas é detalhe. Tem scanner aí que detecta se foi baixado quilometragem ou não, né? Que eles costumam fazer isso sempre. Então, na verdade, nem todo carro com baixa quilometragem tem baixa quilometragem, exatamente. Né? Às vezes o carro tá surradaço lá e foi baixada a quilometragem do carro na força. Já aconteceu um caso com a gente lá, que chegou a Montana para trocar o óleo. Beleza, trocamos o óleo dela, fomos fazer a etiqueta de óleo. Tava com 130 mil, se eu não me engano, né? E daí acho que foi até o nosso funcionário, na hora de tirar a etiqueta velha que estava colada no vidro, nem o dono prestou atenção nisso. Tava a próxima troca com 280 mil. Ô, louco, mas que olha esse? Você entendeu? Cara. Tipo, 10 mil, era 270 para trocar com 280. Não, tá. Só que o carro dele, no painel, tava marcando 100 e pouco, entendeu? Entendi. Baixaram a quilometragem e esqueceram de tirar. Senhora. Olha que sacana, né? 100 mil km. Olha aí que o sacana. motor estoura na mão do cara, ele não sabe nem o porquê. Não sabe nem o porquê. Porque fala, nossa, baixa quilometragem, não sei o que. Não era pra acontecer isso, né? Então tem uns detalhezinhos assim, mas o ideal é sempre levar um mecânico de confiança. Leva o cara lá, nem que paga um trocado pro cara ir lá olhar o carro. Melhor coisa. E perícia, né? Perícia, ver se não tem apontamento, leilão, sinistro, enchente. Tem vários laudos aí, né? Vários. Até um dos mais populares que todo mundo dá crédito é o Terceira Visão, né? Sim. Então esse não falha, na verdade. Não é pra falhar, né? Não é pra falhar, né? Exato. É pra ser bem detalhado. É pra ser bem detalhado, exatamente. Além disso, né, então tem esse cuidado aí, mas tem algumas, a gente não vai falar mal, mas tem algumas marcas, né, que a gente precisa observar, que são as marcas que dão mais problema, né? Então eu acho que nesse caso cabe a pesquisa do YouTube, né? Quem somos nós aqui para falar mal de alguma marca? Não somos ninguém, né? Nós só estamos falando dos meios de pesquisa que a gente acaba fazendo, né? Até conversando com você mesmo, você falou, olha, cuidado, essa marca de carro dá problema com isso, aquela marca dá problema com aquilo, né? Então, se você não tem um mecânico da sua confiança para te dar essas dicas... Ou não tinha até esse podcast. Não tinha, mas às vezes as pessoas não são daqui, né? Não, mas vai ligar para ele. Vai entrar em contato no Insta aí, que vai aparecer na testa do André agora. Deposita 50 primeiro no Pix, aí depois a pessoa liga. Só por uma ligação, brother? Não, só para falar oi. Depois a informação é mais daí só para você atender. Só para atender. Oi, eu não sei, 50 no Pix para eu responder você. Que isso. Não é assim também, né? Porque na verdade, até assim, uma coisa que uma vez o meu pai também, hoje ele é aposentado, ele falou assim, dependendo da marca e o valor do carro e a marca, eu falei marca de novo isso, você vai pagar por uma manutenção daquele carro. Exatamente. Né? Então assim, qual que seria
talvez um modelo, uma marca boa, assim, pro cara começar. A pessoa assim, eu não tenho um salário muito alto, preciso de um carro. Qual que seria, Confiável. um carrinho bom, assim, pra começar? Que a manutenção é barata. Talvez alguns modelos, não que seja ruim, nem que seja bom. Porque às vezes o cara tem grana, ele quer comprar, sei lá, vamos falar de uma BM, que se estragar um negócio é 6, 7 pau. Sim, né? sim. Eu, dependendo do poder aquisitivo, né, se for meio baixo ali e tal, eu iria talvez um Celta. Um Celta eu acho um carro confiável. Confiável. Sim. Celtinha ali. Celta é legal. Aí já fica uma dica boa. Acima do Celta poderia ser o quê? Olha, acho que depende muito Um Sandero, o poder às aquisitivo, vezes. né? O Sandero é um carro bom, Uhum. Sandero. Até esses mais novos agora da Chevrolet estão muito bons. Esse novo Onix agora. Né? Os Joy. de 2019 saiu bem problemático. 2019, logo que lançaram, saiu bem problemático, deu bastante recall. Mas os atual agora estão Tão top. muito bom. Aí, ó. Até o HB20 novo tá bom também. Aí a gente Pouca já tá manutenção. falando de uma evolução, né? Sim. Então começamos ali com o Celta, fomos que no pro caso, Sandero, vai para o Onix, Exato. a linha Chevrolet. O cara às vezes vai comprar usado, né? Então, Mas é sempre também o cuidado, né? Vai comprar um carro usado, pode ser até um Celta, igual eu falei, né? Mas se tiver na mão de quem não cuida, não vai ser um carro bom. Não vai ser um carro bom. Vai ser um carro ruim. Carro bom é carro que foi feito manutenção. Que foi feito. Meu carro nunca deu manutenção. Não compra que vai dar ruim. Carro dá manutenção, Dá. gente. Que seja uma troca de óleo e filtro, já é uma manutenção. Pastilha, qualquer coisa. Tem que ser feito, não adianta. Tem as preventivas também, né? Igual correia dentada, carro automático, óleo de câmbio automático. Os caras falam, óleo vitalício, long life. Não existe isso aí. Você brigou comigo. Briguei. Tem que trocar o óleo da caixa, André. Tem que trocar o óleo da caixa. Falei, calma, deixa eu chegar nos 50 mil. Deixa eu chegar nos 50 mil, não foi que eu falei? Foi. Aí chegou nos 52. Aí a gente foi lá trocar o óleo. Não, mas tá bom, tá bom. Tem gente que não troca. Tem gente que não troca, né? Assim, é uma família, né? É uma família que você tem que manter. Você tem que calcular um gasto mensal com o carro, não adianta. Às vezes um mês ele não vai te dar manutenção, mas no próximo você vai ter que fazer alguma coisa. Então já calcula mensalmente ali que você nunca se aperta. Todo ano vai ter, né? Seja uma troca de pneu, seja revisão, troca de óleo, gasolina, sei lá. Pneu. Agora eu quero perguntar para ele uma coisa que a maioria das pessoas não falam. E eu quero que você seja muito sincero, porque você me deu uma aula uma vez. Você me perguntou assim... Depende, minha aula é cara. Você coloca no seu carro gasolina aditivada ou comum? No Lembra? meu carro. Lembra que você me perguntou? Sim. Aí eu falei, sei lá, aditivada... Dizem que é melhor, falou assim, não precisa colocar gasolina aditivada. Lembra que você falou pra mim? Sim. Então explique-se agora, por que você não precisa botar gasolina aditivada no seu carro? Explique-se. Até dá pra colocar, mas eu não aconselho a gasolina aditivada que te vendem lá no posto, sabe? Porque tem uma porcentagem para ser diluída, né? E normalmente não é feito. Pode ser uma gota de aditivo, já está aditivada. Exato, é aditivada. Então é mais vantajoso você coloca comum e compra o aditivo, mistura no tanque. E toda vez que encher o tanque, precisa botar um aditivo? Não. Isso cada 2 tanques. É tipo uma naftalina? Põe naftalina no tanque, o carro corre mais. Pelo amor de Deus, corta. Isso não é verdade, gente. Vai que alguém vai achar que isso é verdade, vai botar naftalina no tanque. Gente, não faz isso. E se você já colocou naftalina no seu tanque? Os antigão acho que já colocaram. Certeza. Porque essa história é muito velha. O negócio de naftalina barato não vai ter. Na gasolina também. Não sabia. Acho que não, né? As baratas evoluem. Difícil, né? Pouco, eu acho. Viu? Além, então, dessas situações daí da manutenção, os cuidados que a gente tem que ter, principalmente, né, com essas questões que pregam muito, que não se troca óleo da caixa, por exemplo, dos carros automáticos, e hoje a maioria dos carros são todos automáticos, né? Sim. Grande maioria. Grande maioria. E eu digo que a gente fica preguiçoso mesmo. A gente não quer mais ficar trocando marcha de carro. Entendeu? Não é bom não. Então, eu tentei até voltar, né, pra trocar. Daí eu falei, não, essa vida não é pra mim não, principalmente na estrada.
Nossa, olha, um conforto. uma paz quando você não precisa ficar pensando em trocar a marcha do carro. Cambiar no meuzinho, terceira, Meu desliga o ar, acelera tudo. Às vezes nem meuzinho, mas olha, Não, é ruim demais. Meu Deus. Vamos utilizar a nossa mente, as nossas habilidades para outras coisas. Deixa a marcha fazer o papel dela lá, né? Deixa lá, quietinho, né? Mas, para você que está pensando em trocar de carro, que tem um carro que é câmbio manual, está pensando em ir para um automático, fica essas dicas. Então, não existe caixa de óleo vitalício. Até as botadoras, né, especificam no manual, óleo vitalício. Eu, particularmente, não acredito nisso. Mas vitalício para quantas quilometragem, né? Pode ser vitalício para uma quantidade de quilometragem. Vitalício enquanto dure, né? Igual os franceses mesmo, né? Câmbio L4 automático. E Citroën também. Falei a marca, não deveria ter falado. Falei franceses, depois eu falei a marca. Olha, beleza. Tá só falta falar em Mbappé agora também. Não, Mbappé não. Aí, os caras colocam no manual que o óleo é vitalício, né? Long life. Mas o câmbio L4 não é o mais confiável que tem no mercado, né? É o mais problemático. Porque lá é muito fácil. Deu problema no câmbio, arranca, joga fora e põe a outra novo. É muito barato. Mas então, aqui no Brasil não, né? Aqui no Brasil é salgadinho, né? Capaz. Essa linha tem Brasil, uma manutenção bem pesada. O Aran que diga. Essa linha, vou te falar uma coisa. Meu Deus do céu. Essa linha o carro é bom, mas a manutenção é cara. Caríssimo. É porque as peças são importadas? Qual que é o... Não, cara, tem peças fabricadas, só que é caro mesmo. É caro mesmo. Não tem. Eu não sei, o conjunto das coisas ali é muito caro, né? Uma coisa que você, de repente, pagaria 50% menos numa outra marca, cara, ali é o dobro. Num Chevrolet, num Fiat, por exemplo, a mesma peça, às vezes, não exatamente a mesma. A mesma função. Mas que exerce a mesma função é 1/3 do valor. É muito pesada a manutenção. Então, assim, custo-benefício, né? Carro com manutenção em dia, beleza. Porque você vai se preocupar menos. Muito né? menos. Nossa. Agora, todo carro, como o André falou, com a manutenção mal feita ou não feita, vai ser uma bomba na tua mão. Infelizmente. Ouça, porque nós passamos por uma situação dessa. Quem nunca, né? Quem nunca, né? Ah, meu Deus, abençoado Peugeot. Que Se quiser assustar alguém, você pega e estaciona o Peugeot na frente da casa do cara e fala assim, ó. Mas Peugeot é bom, cara. Você pode estacionar em lugar proibido. Tu liga o alerta, sai do teu Peugeot, liga o alerta, né? Sai do Peugeot e vai fazer o que tu tem que fazer. As pessoas vão ver o Peugeot parado com o alerta. Achou que tá estragado. Garantido. Vai falar, não, deu problema no Peugeot. Ou você sai e volta, tem um esquadrão de bombas em volta. Pessoal de Curitiba. E o robôzinho indo lá levantar o Peugeot. Esse carro aqui tá 2 minutos com o alerta ligado na frente aqui da loja. E não explodiu ainda. Faz pedido. Todo mundo correndo, evacuando. Falei, não, moço, você aperta o alarme, o carro liga. Ou não liga. Ou não liga. A gente não tem nada contra a Peugeot. Né? Mas nada. Não. Até tem quem não gosta é o pessoal antibombas. Não, eu até sou bastante a favor, assim, mas num carro que esteja em dia com um carro barato e completo, né? Isso que pega a pessoa, galera. Né? Só que quem compra esse perfil de carro mais em conta e mais completo, que é um custo, a gente imagina que seja um custo-benefício melhor. Mas chega na manutenção... Cara, e se a pessoa não consegue fazer manutenção, ela vai fazendo o típico brasileiro, aquelas gambiarra. Ixi, Maria. E daí depois ela fala, não, tá tudo em dia na manutenção, né? Meu anúncio tá no LX, tava nunca batido, nunca mexido, nunca pegou água, não tem uma fita isolante, não tem nada, tava dentro de casa, sendo lavado em casa. Nunca nem andou, o carro nunca saiu da garagem. Tá filé. Aí na primeira semana já começa o pesadelo te rondar. Aí é domingo, o Cleiton no estacionamento do Primata me ligando. Aí você chega assim, o carro parou de funcionar, tira o tanque tá lá cheio de fios, lembra disso? A tampa da bomba de combustível. Nossa senhora, não sei como não pegou fogo. Aí o cara olha assim, não, o vidro parou de funcionar, não, cabeçote. Tem que fazer o cabeçote. Não, cara, mas chega na oficina lá, não, tá um pouquinho torta a lâmpada da frente, não.
cabeçote, cara. Tá Pô, preciso usar o banheiro aí, problema de cabeçote. Ou então, aproveitando esse gancho aí que a gente está falando, né, do problema de cabeçote, que todo diagnóstico é problema de cabeçote, né, nos carros, vamos falar um pouquinho aí dessa questão, então, da, sei lá, confiança, né, quando você leva um carro, porque eu vou falar da minha dor, tá? Então, eu como mulher, galera, se você é mulher aí, né, e se compadece da mesma situação, deixa aí os comentários e fala qual é a situação que você passou, porque eu vou contar aqui uma situação que eu passei. Alguns lugares, quando a gente chega, além da gente ser mulher, que não entende muito, né, de mecânica mesmo, que o básico da gente entender de mecânica é assim, ó, tem lá a quilometragem, vai chegar em tal quilometragem, você tem que trocar o óleo, né? E olha lá, porque... Agora o carro avisa, né, André? Agora o carro avisa. Agora o carro tem sensor. Agora o carro avisa. É verdade, né? Traga o óleo, Até pelo quando amor de for Deus. Tem um outro que a minha irmã ficou quase 2 anos sem trocar o óleo do carro. E o carro andando, velho. Um rondinha lá, o bichão andando. Nossa senhora. Minha irmã Olha, doida. Thalita, pelo amor de Deus, minha filha. Olha, aí você me envergonha. 2 anos quase sem trocar o Aí óleo. você me envergonha, Thalita. Não Olha, faz uma coisa Deus dessa. é mais, hein? Eu Deus achei é mais. que eu passei constrangimento, mas agora tô vendo que tem gente que passou mais. Não, tem piores, né? tem piores. Então vamos lá. Aí assim, chego eu, não sei qual é o problema do meu carro, mas eu sei dizer o que está acontecendo, né? Numa mecânica. Primeira coisa, descer do carro em qualquer mecânica já é um constrangimento, Já, para como mulher, mulher. complicado. né? Porque, sei lá, a situação, porque é um ambiente que antigamente era muito mais masculino do que feminino. Sim. E a partir de um determinado momento, as mulheres começaram a frequentar mais a mecânica, por quê? A mulher começou a comprar o seu carro, começou a trabalhar fora, Sem independência. saiu de dentro de casa, né? Ou mesmo levar um filho na escola, o carro deu problema, liga pro marido, leva lá no mecânico tal, né? Dela vai chegar lá, ela vai chegar lá, né? Independente. Eu já tive situações onde eu cheguei, parece que era aquele exorcista. Entendeu? Aí você chega, o povo só torce o pescoço assim, mas ninguém fala com você. Cara, isso é monstruoso. Não faça isso. Se você não, pelo amor de Deus. Trate bem a mulher que chegar na tua mecânica, com respeito. Vai lá ver o que está acontecendo. A mulher já está constrangida de chegar nesse ambiente. Sim. Aí você ainda vira a cabeça que nem um exorcista, mas não fala nada. Aí eu entrei no meu carro e fui embora. Juro por Deus, gente. Não consegui ficar. Não consegui ficar. Entrei no meu carro e fui embora. Normalmente o mecânico é acostumado a lidar com o homem, né? O homem chega lá e tal, e conversa. Mas a mulher normalmente quer ser recepcionada, né? Pelo cara, quer que o cara entenda o problema do carro dela e tudo mais, né? Coisa que o homem é meio... Então, é porque é meio chato, né? Você chegar num lugar e ninguém ir lá te falar, te atender, né? Posso ajudar em alguma coisa, né? Sim. Pode, óbvio que vai poder ajudar. Preciso de ajuda. Né? Mas foi lá pra isso, né? Mas aí, o povo vira o pescoço, te olha, ninguém fala nada, e aí você tem que ir lá no meio daquele povo. Nossa. Entendeu? É no meio daquele vucu-vucu onde só tem homem conversando. Esse é o grande problema. Esse é o problema. Entendeu? Então, não é. Se alguém saísse de lá do meio e viesse te receber, era uma situação. Olha, aconteceu alguma coisa, eu posso ajudar? Qual é o problema que a senhora está precisando, né? Que seja sanado e tal. Cara, isso ia resolver assim, 50% já. Mas o problema maior aí, então, é do dono da mecânica ou do mecânico, né? Que tem que ir lá atender, não tem que deixar passar por uma situação dessa, né? Pô, não custa nada, vai lá e conversa, vê o que está acontecendo. Pergunte. Boa tarde, senhora, posso ajudar? Bem? Né? Posso ajudar? O que aconteceu no carro? Posso te ajudar? Isso aí. É o mínimo, né? É o mínimo, né? Na verdade, tem que conscientizar os caras, né? Todos os lugares seria o mínimo, né? O básico. O básico. Né? Às vezes o cara não apaga nem o cigarro, né? Vai fumando o paeirão dele, né? Soprando no rosto da mulher ainda. Não, gente, mas hoje em dia é diferente. Você é jovem. Né? Hoje em dia é muito diferente. Hoje em dia as pessoas, os profissionais, eles mudaram. Só faltou mudar um pouco da mentalidade de alguns. Falta. Né? De alguns.
Não tô criticando, porque, na verdade, é legal quando você... Eu sempre sou daquelas que pergunto, por exemplo, tem uma indicação para mim? Tô com um problema no meu carro, assim, assado. Quem que você leva o seu carro para poder André Gandim. cuidar, né? Preciso trocar Obrigado, André cara. Gandim. Então, Tô aí... precisando no médico tomar injeção, André Gandim. Ô, louco, não. Vou Injeção. fazer bolacha, André Gandim. Nossa. Não, eu não faço aí é bolacha. carburador. Aí é carburador. Não faço bolacha, não. Então assim, o que eu acho interessante é que quem não tem uma pessoa de confiança ou não tem uma indicação, é meio complicado você chegar. É. Né? Eu já vi casos, até me corrija se eu estiver errada, né? Eu já vi casos, e inclusive tem muitos depoimentos de pessoas na internet que você pode ver, que foi em 3, 4 mecânicas com o carro, pediu um orçamento do que era e cada orçamento deu uma coisa diferente. Nossa. Tem mesmo. Tem no YouTube umas paradas assim, os caras fazendo câmera escondida. Ah, igual que tu tava contando do caso da tua conhecida lá, né? Trocaram o filtro do ar-condicionado do carro dela, que ela não tinha ar-condicionado. ar-condicionado no carro dela. Eu falo que quem tem que aprender é o dono da mecânica, o gerente, o responsável, né? Porque isso não se faz, isso aí, meu Vou Deus. trocar o óleo da caixa de câmbio do carro. O carro é, sei lá, manual. Não, mas tem óleo também. Não, mas o câmbio automático, né? Não, Ah, vou não, trocar tem. o óleo do câmbio automático, é câmbio manual. Câmbio manual. E mulher normalmente tem um histórico de ser mais passada para trás, né? Leiga, né? Porque a gente não se Muito atenta leiga, nisso. É o é. que eu tava falando. A gente se atenta no É quê? meio que cultural, né? Abastecer o carro, É, né? também. Abastecer o carro, calibrar os pneus quando... Abastecer o carro, Camila. Ai, Camila, querida Aí, minha. Aí ele chega em casa assim, pendurar a toalha, André, sapato atrás da A roupa porta, no cesto. roupa no cesto arrombado, só arrombado. Por isso que os casais se completam. Por isso que os casais se Se ela completam. tivesse aqui, ela ia falar isso com Ela ia certeza. apagar o cigarro na sua... Não, porque ela não Ela não fuma. fuma. Né? Não, mas eu fumo, daí eu dar passar o cigarro pra você. Brincadeira. Então, assim, a mulher realmente ela tem esse histórico, É. né? Porque ela não se preocupa muito com isso, é o básico para a mulher, para fazer o carro funcionar. O que o mecânico disser para a mulher é lei. Ou o que o marido dela disser vai ser lei, entendeu? É. Se você precisa calibrar 28 libras, ela não vai calibrar 29. Não, ela vai É colocar 28, não, porque meu marido falou que é 28, ela não vai nem olhar no manual, Não. entendeu? É lei, porque o histórico do homem é de conhecer, É. o da mulher não, né? Mas se a mulher for casada, né, ou, sei lá, maseada com alguém, chegou na mecânica, passa o celular, Pro marido. fala, ó, liga pro meu marido e fala qual que é o problema. Se o marido conhecer. O problema é que muitos não conhecem. Não também. conhecem também, né? Esse que é um problema. E aí acontece isso que a gente falou, de vai em 3 mecânica ou 4 e cada um faz um orçamento diferente. E tá, qual é o problema do meu carro então? Chega, não, o problema do seu carro aqui é biela. Aí chega, não, o problema é bico injetor. Aí chega, não, o problema aqui é o cara que tá dirigindo. É cego. Nossa. Caramba, foi longe, hein, cara. O cara tá dirigindo, não tem como, cara. Se Não o tem cachorro como vir aqui que tá... Sabe? Então. Mas é verdade. Daí a isso é parte da complicado indicação, porque- a parte da indicação é legal daí, né? Isso. Resolveria Até o porque- problema, né? Cara, sei lá, tem muita coisa que a gente vê na escola, mas, cara, você não tem mecânica básica na escola. Não, mecânica básica eu tô aprendendo na autoescola. Não, e é ruim. O que é que você aprende na autoescola, você cara? tem que De prestar mecânica- atenção. Sabe, né? Tem a aula, né? Gente. Tem aula, né? De teórica de Tem, mecânica tem. básica. Nossa, Porque, verifique pô. se o seu carro está pintado, tá cheiroso, verifique os Não, retrovisores e tipo assim, acelera. ela dá. Mas é muito vago, é muito vago. Não, isso aí tem que. O certo é as pessoas tinham que buscar um pouquinho de conhecimento. Isso. É uma área meio. Já É uma dizia área meio Teve Lu. chata, mas se você não tiver um pouquinho de conhecimento, vai ser passado para Aí trás. você vai Se economizar uma você não grana. tiver conhecimento e se você não tiver alguém que te indique um bom Indicações, profissional, né? né? Aí você vai ser passado para trás, É. infelizmente, gente. Infelizmente. Porque assim, ó, não tô falando que é um caso específico desse profissional. Não, não é. não. Tem várias Todas pessoas. as áreas tem gente muito boa, tem gente profissa, mas Tem os tem mau aquele caráter. cara que só quer ganhar dinheiro no Tem, lombo do outro. Tem. Né? Tem o cara que quer tirar um mês nas costas de um, né? É, Tem exatamente. Tem o cara. E aí acontece igual essa minha conhecida, né? Que
Hora que pegou lá a nota fiscal, filtro do ar-condicionado e o carro não tinha ar-condicionado. Coitado. Né? Mas pelo menos o cara instalou um ar-condicionado. Então. Você compra o filtro do ar-condicionado aqui, que custa mais ou menos 6 mil reais, a gente instala um ar-condicionado. É de brinde na instalação do ar. Mas o frete do filtro é 6.900 reais. Gente, eu acho um absurdo. Mas enfim, vamos falar Mas também... acontece muito frequente isso. Mas Nossa. aí tem uma outra situação legal, né? Que é o que a gente faz e é o que eu sempre indico. Se eu tenho bons profissionais, cara, pode me perguntar, eu vou te falar, olha, leva no fulano de tal, porque eu nunca tive problema com essa pessoa. Eu indico mesmo, eletricista, encanador, eu indico pintor, eu indico construtor, eu indico mecânico. Achei que não ia. Oxe, como não? Fiquei só esperando. Mas não lembra até no restaurante que veio Ele é tão sem vergonha, que a família inteira leva o carro pra ele e falou, você tem que me ajudar mais. Mas só se eu fizer mais 5 filhos e comprar carro. Tá esperando o quê, jovem? Vamos lá, vamos adotar umas crianças de 18, dar um carro pra cada um. Pegar pronto já. Mas é muito massa isso quando você consegue ter a confiança a ponto de você indicar alguém. Porque indicar alguém também é meio porque você meio que divide ali vamos supor, você divide a responsabilidade. A responsabilidade, exatamente. Porque alguém tá tô confiando em você que tá confiando nele. Exatamente. Se der algum problema, o cara vai atrás de quem indicou, né? Ele vai atrás de quem indicou. Fala, pô, cara, tu me indicou o cara lá e o cara é assim, assado. Michael Jackson, né? Então eu já mandei lá 2 bombas pra você resolver, né? Feio, né? Mas o bom profissional. 2 Peugeots. Não, os Peugeots. 2 Citroën. Os Peugeot foi fichinha. 2 Jack. A mesma marca do nosso carro. Indiquei pra ele. Inclusive. As pessoas foram lá pra ele poder resolver. Óleo do câmbio, você lembra que eu te mostrei o câmbio dele lá, né? Você viu como que tá, né? Mas a outra não era, né? Aquela moça lá do restaurante. Não, mas também acho que tem problema lá. Tem problema lá. Ai, cara, como é que pode, né? Mas aí é que tá, não tem ninguém pra orientar direito. Não faz manutenção preventiva, porque tipo assim, vamos fazer um orçamento da troca do óleo do câmbio. Tá, certo, vamos fazer. Aí tu orça lá quantidade X de litros para fazer limpeza e tudo mais. Vamos supor aqui um valor simbólico, deu R$1.800. Meu Deus, R$1.800. É muito caro. Deixa quieto. Não faz a manutenção. Acha que nunca vai dar problema. Aí lascou. Não, isso aqui aguenta mais uns dias. Aí, vou trocar o carro no final do ano. É sempre as conversas. Aí passa um tempo, dá problema. Não. Só que daí esquece que você vai trocar o carro no final do ano e é aquela pessoa que pegar o carro. Exato. Essa é a mentalidade que a gente tem que parar de ter, cara. Por isso que o recomendado, tu comprou o carro, o garageiro, ou o lojista, ou a pessoa que te vendeu falou assim, não, eu troquei o óleo ontem. Não confia. Mentira. Não confia. Vai você e troca o óleo e faz a manutenção bonitinho que tem que ser feito para não se incomodar com o carro. Senão... Carro que tem kit de correia, cara, já vai troca as correias, substitui, você não sabe se é verdade ou não, depois a correia estoura, arrebenta com o motor do teu carro. Bobina do Honda Fit. Bobina do Honda Fit. É complicado isso, né? Porque assim, a gente vive falando assim, porque o político tá, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Daí o cara vai lá fazer um negócio desse, R$1.800. Não, eu troco o meu carro mesmo. E aí quem pegar que estoura. Aí o cara quer reclamar do político, seja o A ou B. Da corrupção, do X. Você lembra? Vamos contar uma história agora que foi muito legal, que aconteceu. Lembra do meu Megane? Lembro. Inteiraço, né? Nossa. O carro tava... Queria muito ter comprado ele também. 2009, o carro tava inteiraço. Modelinho Sport, né? Era o Extreme, né? E o meu Megane, lembra que uma vez ele deu, acho que não sei, corroeu a água no radiador, e ele furou, lembra que ele começou a vazar? Aí você falou pra mim assim, André, você vai trocar o teu carro. Nós temos 2 opções aqui, né? Ou a gente pode fazer aqui trocar a caixa lateral, né? Solda, acho que você falou. Não, era trocar a caixa lateral, uma caixa de plástico, né? Isso. Ou o radiador de alumínio, acho que foi. Radiador novo, né? Novo, né? Aí eu falei, não, cara, vamos colocar um novo. Vai custar mais caro, mas vamos pôr o novo, porque eu vou trocar, mas eu não quero que outra pessoa se incomode. Lembra que eu falei? Lembro.
Sabe? Porque É o ideal, né? sabe o que aconteceu? Como era um carro mais antigo, mas ele estava super conservado, lembra que ele deu problema até no botãozinho de abrir o vidro? Não Sim. era a máquina, era Era o botão. o botão. Cabeçote, isso aí. Aí, o que eu fiz? Porque eu tinha comprado pela internet esse O botão, botão. mas ele não tinha chego ainda. Uhum. Aí, o que eu fiz? Eu falei pro rapaz, quando ele veio comprar o carro, eu anunciei o carro numa semana, vendeu. Na outra vendeu. Vendeu. O cara veio de Laranjeiras do Sul para buscar o carro. Terra dos meus parentes. Veio de lá. Ele não viu o carro, só viu pelo anúncio e pelo que eu falei para ele, né? Claro que eu mandei o laudo, tudo. Tudo né? bonitinho. Até falei, se você quiser conversar com o mecânico que cuida do carro, te passa o telefone dele, não tem problema. Aquele que você falou pra eu não atender. Aquele cara que você falou que ele vai vir passar por Aquele que você falou assim, bloqueia esse número aí rapidinho. Não, Então, sacanagem. mas aí, a minha preocupação, eu falei pra ele, eu vou ser muito sincera com você. Tem esse botão aqui que não veio ainda. Então, a máquina, ela não tá descendo porque o botão tá com defeito. Não é a máquina. E eu vou mandar no teu endereço. Falei pra ele, assim que chegar pra mim, eu já vou despachar no teu endereço pra você poder trocar lá. Se tá tudo bem pra você, beleza. Mas eu já falei tudo isso antes. Já cara. passou o beabá pra ele. E mesmo assim, ele veio, ele me pagou à vista no Pix, aqui, no ato do recebimento do carro, e levou o carro embora. Então, assim, nunca esse cara me fez uma ligação. Não deu problema. Nunca ele precisou me ligar. Porque tudo que eu falei era verdade. A gente fez uma manutenção zona Lembra? pouco antes de vender ele. Né? Fizemos, não, a gente fazia o tempo todo. Sim, dava um problema, tu já Sim. É o ideal, né? Mas igual. Tu notou algum barulho estranho no carro, algum probleminha, encosta no mecânico. Não Porque era... assim, vai ser pouca coisa pra resolver, entendeu? Tu vai gastar um pouquinho. Se você postergar, se demorar pra Não, é só arrumar... uma lâmpada hoje. Aí amanhã uma lâmpada e um parafuso. Aí depois é uma lâmpada, um parafuso, vela. Aí vai, entendeu? Aí vira Daí fica caro. Aí, Às vezes você vai gastar o mesmo valor, mas tu ir fazendo picadinho não vai dar tanto impacto no bolso, né? Agora numa pancada. E eu gosto de incomodar o André mesmo. Eu levo lá pra trocar uma lâmpada. na verdade, a gente nem leva, né? Ele vai lá e busca. Ele busca. Ele chega a cavalo, amarra o alazão lá e vai de carro. Carroça? Carroça? Não, o máximo foi o barulho do ar-condicionado, que a gente Meu não sabia Deus. o que era. Esse foi o ápice. Esse pra foi mim. o ápice. Não, Isso, lá... dentro, tinha uma... O quê? Uma Eu iguana. tirei 2 vezes o motor do ar-condicionado, E cara. não tinha A nada. primeira vez eu tirei nada. Eu acho que tinha ficado enroscado o problema. A segunda vez que eu tirei, saiu o problema. Uma micropedra. Mas micro mesmo. Meu Deus do cara. céu. Caiu, assim. Caiu. Eu lembro que seu carro tava limpinho por dentro. Daí tinha- você viu alguma coisa. Aí eu vi um negócio no tapete, que caiu bastante folha, né? Porque, Aham. né? Né, gente? Ó, o negócio é o seguinte, confia sim no seu mecânico, mas não precisa confiar 100%, porque ele nunca me falou que tinha que trocar o fio do ar-condicionado, tá? Aí depois ele quis jogar a responsabilidade, eu falei, mas o médico do meu carro não falou que precisava trocar. Tem que falar. Tá vendo aí, Thalita? Ah, Um é o óleo e outro é o fito do ar. quando eu falei que tinha que trocar o óleo do câmbio, o que você falou? Não, eu falei, me faz um orçamento que eu vou me programar. Demorou 6 meses. Tá, tudo bem. Mas não tinha chegado em 50 mil ainda. 5 meses e 29 dias. 29. Cara, mas essas coisas a gente tem que se programar mesmo. Mas filtro do ar-condicionado, o ideal é cada 6 meses trocar, né? Ele suja mesmo. 2 Na verdade, eu anos. troco antes, porque o bicho fica sujo, velho. Levou 2 suja, anos muita pra folha, ele muita folha. trocar, não sei. As pessoas passando mal, né? Nossa. Você vai no médico, o médico, não, tô com renite. Pior Não que sei não o quê. tinha cheiro. Não tinha cheiro de Aí, folha, beleza, não. espirrando, mas tem como você não aconteceu que trocou o negócio, economizou Resolveu um o monte de problema. medicamentos. Não, cara, caiu folha. Não sei Nossa. onde tinha uma árvore inteira Nossa. lá. Porque acho que tu para nas árvores Na aqui, né? rua aqui, ó. Nossa, tinha muita folha. Então, muita isso, folha. essa foi o máximo, né? Uma pedrinha. E olha que aquilo incomodava, né? Meu Deus. Aquele tec, que eu falei, gente, Não, isso e tá fazia de vez em queimando. quando, né? Fazia de vez em E quando. depois começou, falei, Aí a André me ligava, tá fazendo barulho. Eu ia lá, pegava o carro, não fazia tinha barulho. Cara, é igual um cliente meu lá da Carlão, Autopeças Carlão. O cara tá fazendo barulho no meu carro. Encostava na mecânica. Entra aí, vamos andar que o carro tá fazendo barulho. Acabei de virar a esquina ali e fez o barulho. Entrava no carro e a gente andava. E cadê o barulho, cara? Cadê o barulho? Não foi aquele dia a Bárbara também? Tá fazendo barulho, sentou o Anderson no carro, parou.
Desceu Eu não sei o que o carro. acontece. Não, mas daí ela falou, mas que desgraça esse carro! Essa merda desse Aí carro! brilhou um monte. Filho da puta! Nossa, que barulho agora, velho! Mas é igual Entrei no carro, sumiu o barulho. Sumiu Deus. e virava assim, subia no coqueiro, descia coqueiro. Não, você lembra que eu falei? Foi eu e você um dia Um dia a que eu gente comecei foi. Não, como você quase um cavalo de pau. no lá, CTG carro do lá. cara. É, lá mesmo. andando de lado Nada. com o carro assim, e o carro Nada. de boa, nada. Aí o Cleiton saiu da oficina e fez barulho. Eu falei, vai tomar no. Deve ter umas coisas que não tem como Deve ter explicar. uma Eu não desgraça. sei, tem coisa que não tem explicação, é pra gente passar por idiota mesmo. Não, é igual às vezes o pessoal. Não, igual eu falei, né? Todo dia a gente aprende alguma coisa, né? Não, mas é legal isso porque às vezes dá uns B.O. no serviço lá, o pessoal, fica a impressora tá funcionando, eu vou lá, Ctrl+P. Mas que desgraça essa impressora. Cara, eu não sei. Não sei o que, não tá funcionando a internet. Eu vou lá, mas tá funcionando, cara, não sei o que. Eu não sei, cara, eu acho que é a gente que quer. Sei é lá da o que área. Tem acontece. umas coisas muito Não inexplicáveis. dá pra nesse entender, meio. né? Não dá pra entender. Não dá pra entender. Ai, meu Mas Deus. quando vem o Toroço rodando lá na oficina. Teve alguma coisa Casos muito louca que você chegou lá, tinha um rato dentro do não sei o que, ou tinha um ninho de mafagafo? Não, eu já Cobra. peguei O rato. que você já achou de. Conta aí uma história pra nós aí. Rato no filtro de ar do motor de caminhonete já. Foi alguns. Principalmente porque aqui tem muita área Sim. rural, né? Teve um amigo meu uma vez que levou numas outras mecânicas e ele gastou um bom dinheiro. Trocaram quase tudo do carro dele e o carro continuou com problemas. Só o vidro era original. O vidro. Trocou tudo. Pode ser. O vidro tava lá, o chassi, tudo. O resto era tudo. Se marcar o vidro não era original. Aí Trocaram só. trocaram muita peça. Ele gastou um bom dinheiro e no nada resolveu o problema do carro. Meu Deus, gente. Aí chegou até mim. Aí começa, né? Ficou uns 3 dias o carro lá. E vai, e anda com o carro, e anda com o carro. E daí no começo ele não apresentava o problema, de repente começou a apresentar, na BR. Ele simplesmente estava andando com o carro, ele ia morrendo e parava. Isso é falta de pré-treino, né? Energia. Vamos Acabou lá. os Danone, acabou os Danone. E aí? Aí levamos pra mecânica de guincho, desmontei um monte de coisa e vai, não acho o problema, até que eu resolvi olhar uma mangueira do filtro de ar do carro. Que ela sai debaixo da caixa do filtro ali. Eu fui olhar a mangueira e achei o problema. Sacola. Hã? Como assim sacola? Um monte de sacola, acho que ele passou na roça, alguma coisa do tipo, e puxou para dentro do filtro. E ele trancava a passagem de ar do carro. E o carro morria. Mas os caras trocaram um monte de coisa e não acharam. E não Mas o cara de derreteu DBI, essa sacola? não derrete, porque ele não fica Não quente. esquenta. Ali não fica quente. É a entrada de ar frio, né? Cara, que Não, já foi algum. doido. Meu Deus do céu. Não, igual eu falei, aprendizado todo dia. Mas, cara, e aqui uma vez eu fui lá no sábado, eu vi aqui no sábado rapidão, não lembro o que a gente ficou fazendo no carro. Eu não lembro que treta que era. Acho que você tinha que abrir o negócio do vídeo só pra ligar uns bagulho de volta lá do som, acho que era. Até isso o cara ligou, até o negócio do som ele ligou. Que deu problema no som e na máquina, lembra? Mas tava tudo certo, trocamos os botões e funcionava os botões. Lembra dos botões? Aí depois, não sei o que, daí ligamos os fios do som, funcionou. Funcionou tudo. Uma desgraça. Aí assim, eu cheguei lá, juro, não é mentira. Deve ter no Google Earth isso. Tinha um ônibus lá dentro. Um ônibus. Mentira. Tinha um ônibus. Eles estavam mexendo no ônibus. Sim. Se um dia eu chegar lá e tiver 2 alienígenas e uma colheita voadora, eu não vou me assustar. Não, gente. Substituição de óleo, filtro de diesel, essas coisas, faz tudo lá de linha Meu pesada. Deus, aí também. o ônibus, os caras mexendo. Não, vou mexer. Pô. Rapaz, empilhadeira, vai lá. Empilhadeira. Ixi, aquelas mini retroescavadeira, sabe? Dos caras fazer. Aquelas de piscina. Lego, né? De Põe as piscina e tal. pecinhas e tal. Você tá vendo o que são 22 anos de experiência, cara? Mexe em Faz tudo tudo. quanto é coisa. Desde o pesado até Parte mecânica do pesado não faço, né? Porque Vai não me tem dizer que mexe com espaço. patinete Não, também, tinha- agora. Não fiz Patinete. Verdade. Patinete do Cleiton. Eu tô jogando meu patinete. Coloquei Da freio a sentadeira ao disco. patinete. Ao patinete? Coloquei freio a disco disco, no patinete. freio a disco. E arrumei alguma coisa no carburador também, não lembro o que Regulou o era. carburador, colocamos. Só fiquei olhando. É, Eu só dei a ideia. Aí que eu faço Ele isso, né? falou assim, vamos lá, eu te ajudo.
Te ajuda o quê? Eu faço Apoio desenho. moral, né? Eu lá trabalhando, ele assim, Eu atrás sou de um mim. puta marqueteiro. Falando eu faço bobagem. desenho assim, nossa, o desenho tá bonito. O cara, nossa, é muito legal. Daí começa com o cara, começa, puta merda, olha isso aqui, puta. Olha o que isso me faz fazer. É horrível isso, Não, cara. mas Pelo amor de Deus. muito top, né? Não, Eu acho que era o único bonitinho. da cidade. Ele tinha freio, era um walk machine, porque não conhece um patinete motorizado. E ele não Dois vem com, tempos. ele vem com freio gambá. Nossa, aqueles Horrível. ferraduras. Vamos colocar, vamos. Foi fabricada a pecinha, eu saí de lá com 2 freio a disco. Se eu não me engano, acho que era até hidráulico, não me lembro. Não, eu não lembro. Não era também. hidráulico? Não, acho que não. Era Acho que Shimano os freios. Acaba, acho. Top, Mentira. ficou filho. Ele Mas deu uma freada de boca com essa chão. muito Ficou louco. bom demais, né? Ficou Até filé. funcionou. Se você, se você vai na onda dessa mente aqui, Ele é cara, doido. ele cria cada coisa pra você fazer. Verdade. Mas aí ele acha um doido igual ele. Na verdade, ele só tem doido. Não É, tem, Entendeu? É normal. você nessa área da mecânica, é o Vitor da Vitão, eletrônica. Nil da eletrônica. Nossa, Gente é maluco, só do doente. céu. Só doente. Cara. Só usuário falo que- de E o Rivotrilzinho, tá tomando? gelado. Bonitinho. Eu Tá falo, 60 gotas de ar. eu falo que o semelhante se atrai. É. Não é os opostos. Não é os eu gosto. Não, pra quem deu uma bicicleta na quadra de futsal, Como assim? sabe a bicicleta de futebol? Sim. Eu joguei a bola, ergui a bola pra ele. Deu uma bicicleta na quadra de chão, duro. Ah, mas isso era normal, o Falcão fazia. Ah, o Falcão é o Falcão. É. Você bate asa A agora? minha foi mais bonita. É. Só não foi filmado, né? Não, droga. Gente do Muito céu, doido. vocês É, são era muito doido. loucos, né? É verdade. Ah, também, eu e o Cleiton. Nossa, 20 anos que você conhece. Pra mais. mais de Desde a 20, época que a sua cara. irmã fumou o olho, ó. Furou o olho. Lembra aquela vez? Eu lembro. Ah, não furou, ela acertou o É dedo Miguel? da menina. O dedo da menina entrou dentro do olho dela, daí ficou Ah. desse tamanho assim. Nossa. Eu já achei que era mentira, marketing. Não, pô, verdade. É, O bicho ficou feião o olho dela. Até Mas hoje o não André, furou. Ah, o André, pra quem não conhece, o André é amigo meu, ó. de Do que infância. nós andamos de Uno, hein? Quem não sabe, ele tem um Uno pré-histórico. Pré-histórico. Tá. Quantos mil quilômetros deve ter aquilo lá? Tem Uno? É, Que tá, história é essa? tá com meu pai, né? Meu Deus, aquele Mas Uno, cara. é. Nossa, nem sei quantos mil quilômetros. Cara, deve ter passado o quê? 300, 400 mil? 300 mil fácil. Passou. E funcionava. Cara, os caras que tá até inventaram hoje. o Uno, Tá até hoje. a Fiat não sabe Ó, como filhão, criou. bateu, pegou. E não atola. Gente. Não atola. Altas vezes ele desceu lá em casa, chovendo, não atolar. Ah, não tem como. Como é que pode Não, aquela desgraça, cara? Põe escada em cima já pra você é. ver, papai. Você colocar uma escada em cima do Uno. Chama. É muito bom, velho. Chama, não há Lamborghini que E pega. Eu lembro que o dia a gente tava chutado assim, tinha um amigo meu da faculdade, você ia dar O uma carona mito pra da ele. escada em cima do ombro. Poxa, amigo, eu tava. Lembra? A gente tava dando um rolê na faculdade, voltou. Aí o amigo, dá uma carona, beleza, vambora. Aí você começou a andar rápido, e assim, ó, conhecia o Uno, né? Você freava, você com o cara, meu Deus, tô com medo desse aqui virou pro cara e falou, não, com esse capotado tem um monte de poste pra segurar nós. Olha isso. O cara começou Eu nem a ficar lembro. branco assim, Eu velho. não lembro. Lá perto de casa. Nu. Nossa Não, ali. senhora. Escapotar, o cara tem que subir do quê? De rapel. Não abre o Uno. Não abre. O bombeiro não abre. É o Uno que capotou? Não, espera derreter o Uno. Derreteu o Uno. E além do Uno, já que é um carro tão resistente assim, além do Uno, qual outro carro que é assim, Olha, pau pra toda obra, assim? tem uns. O que eu vou falar agora? A linha Te Fiat. vira, meu A linha filho, te Fiat vira. A é linha Fiat. consagrada. Pra roça, estrada pra roça é a melhor que tem, é a mais procurada. Durabilidade, assim, Nossa, resistência. e é confiável, né? É um negócio que não dá problema. E. Só não o tempra. Ah, não, o tempo é bom. Faltou muita manutenção. E o tipo, gente. aquele tipo do Alogic lá, Tipo rei. Não, sai fora. é o Brava. Brava. Câmbio Dualogic, esses automatizados, que tu puder evitar, evite. É igual o pai e mãe quando fala assim, ó, fica longe da droga, é igual eu falo Ah. pra câmbio automatizado. Volta, Presta. volta lá então. Quais são os câmbios duvidosos? Fala aí pra nós. Todos os Dualogic, que é uma coisa que Não tem logic. Funciona, mas não tem muito logic. Exato. Dual Logic significa Power Shift também? É, inclusive, Ah. inclusive Vamos é levantar. praticamente o mesmo. Vamos levantar essa sistema questão, ali. então. É É, bolacha ou biscoito? É vino ou salsicha? vindo Não, salsicha. o Power Shift também é um câmbio bem problemático, bem problemático. Eu que o digo. A L4,
Esses câmbios da Citroën, Peugeot, saiu em alguns Renault também, se puder evitar. Os melhores. CVT. Câmbio CVT hoje é incrível, Mas por que é tão pica? Tu não sente troca de marcha, né? Tem um sistema de correias ali, polia, que vai alterando as marchas. Você não sente troca de marcha nenhuma. É aquele do Corolla. Exato, Corolla novo ali. Só que também exige manutenção, né? Todos, né? O único problema, se você pesquisar, o único problema crônico do Corolla é a quebra da corrente do CVT. Que acontece por falta de lubrificação. Que nada mais é troca de óleo do câmbio. Que fala que é vitalício. Eu não cheguei a ver manual, mas provavelmente pode ser que sim. Cara, essa troca de óleo do câmbio é essencial. Viu, eu fui na concessionária, tá? Pra perguntar sobre a caixa. Tu foi lá? Eu fui. Coisa boa. Eu fui pra perguntar. Eu gosto, assim que eu gosto. Sabe por que eu fui? Porque deu um problema na bateria. Não, cara. Deu um problema na bateria do carro. E eu tava bem próximo ali da concessionária. E concessionária próxima ali da minha oficina, inclusive, né? Cara, mas eu tava do outro lado. A bateria parou, começou a dar... Do nada o carro entrou na concessionária. Eu sei, porque quem trocou a bateria do carro dela fui eu. Não, mas você trocou agora. Foi antes. Ô, louco. Nossa, bateria boa que te venderam. Não troquei a bateria, era original. Era uma carguinha só. Só. Sem vergonha. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Tá bom, o que aconteceu no carro? Quando eu liguei o carro, o telefone conectou direto no multimídia, tá? Aí quando eu liguei o carro, alguém me ligou. E eu fui desligar o telefone e o multimídia começou a fazer um barulho de chiado. Ele ficou... E não parava. E eu comecei a ficar louca com aquele barulho. Parecia um porquinho da Índia, tomando um tapão. Sem querer pisar. Mas era um barulho ensurdecedor. Aí eu tava ali próximo da concessionária, falei, cara, eu já vou entrar aqui na mecânica da concessionária, eu vou pedir pro cara ver o que tá acontecendo. Já que estamos aqui, né? Eu já tava ali do lado. Eu entrei lá e falei, cara, o que tá acontecendo com esse negócio? Eu desligava a chave e não parava o barulho. Não parava o barulho. Entendeu? E aí ele falou assim, nem ele sabia o que era, ele só desconectou os negócios da bateria, conectou de novo. Sumiu, entendeu? Aí como eu tava ali, eu perguntei pra ele, viu, e essa caixa de câmbio aqui? Falei pra ele. Com quantos quilômetros a gente troca o óleo e tal, faz essa manutenção? Não, essa é vitalícia. Eu adoro esses caras. Tá bom. Aí falei com você, e meu pai foi motorista de caminhão uma vida inteira, e ônibus e caminhão. Conhece um pouco. Né? E aí eu falei com meu pai, falei, pai, isso. Ele falou, não, filha, não deixa passar. Se o teu mecânico falou pra trocar, troca. Ele falou. Muita gente chega lá, vamos supor assim, chega lá, comprou um carro, aí vai lá na oficina, dá uma olhada na correia dentada. Eu vou lá, desmonto, tudo bonitinho pro cara. Ela tá aqui, viu? Ela tá aqui. Aí eu tiro uma foto, né? Tiro uma foto, mando pro cara, falo assim, se você puder vir aqui pra gente conversar e tal. Às vezes o cara vai lá. Tá esfarelando. Não, normalmente não, né? Mas o cara chega lá, olha a correia, cara, mas tá boa ainda. Eu falo, cara, você tem que trocar quando tá boa ainda. Não depois que estourar, você tem que fazer uma sorte, alguma coisa, entendeu? Mas tá boa ainda. Mas você tem que trocar quando tá boa. Manutenção preventiva. Você tem que antecipar. Eu acho que o que dá raiva não é o cara que te liga sem saber, é o cara que você avisou. Não me dá raiva, cara. Fico feliz. Isso é gratificante, sabe? Sabe aquele gostinho que fala assim, passa o cartão. Eu falei pra você? E aí o que eu falei? E aí o cara fala assim, não, cartão aí, né? Mas agora eu também não. Mas já pagou, aí você fica, puto, que feliz. Então, quando a gente conversou lá atrás, custava R$500. Agora, nessa situação que tá, custa 3 mil. Olha que legal. Você vê como que é as coisas? Não é? Estourou a correia, gastou. 500 era caro pra prevenir. 5 vezes o valor. Então. Acontece. O que aconteceu com aquele nosso conhecido lá que levou um carro da mesma marca que o nosso. Entendeu? Exato. Né? Provavelmente ele já sabia disso. Provavelmente. Nossa, mas que carro é esse? Não fala. Não desmereça. Não é o carro, é a pessoa. Não, mas tá acontecendo muito com esse modelo, esse negócio. Se escrever o nome dela no WhatsApp, ela corrige pra caótica. Só pra você ter uma base do problema. Mas eu não tenho problema.
Não, Porque eu tenho um bom mecânico, Eu né? também não tenho problema. Porque nós temos um bom mecânico, né? Pode ser. Ele chega de noite assim, falando, você consertou muitos carros hoje, você é bom, cara, eu gosto de você. Você é um bom mecânico. Autoestima, né? Aí Você é você um do bom outro lado da mesa, eu sou um bom mecânico, Eu cara. falo no espelho, cara. Que é a autoestima da pessoa, né? Não. Mas é legal escutar isso, é legal. Então, viu? E você atende muitas mulheres lá, porque eu vou pela confiança que eu tenho. Na verdade, eu nem vou, eu ligo, né? É. Ô, Andrew, amanhã posso... Pode vir buscar meu ou posso carro? passar aí pra deixar, você me leva no trabalho, Aí eu você falo, passa buscar. passa aqui deixar o carro. Daí deu o horário que ela ia passar, daí ela liga pra mim. Fala, Andrew, eu não consegui. Tu pode vir buscar aqui Passa em tal aqui, hora. pegar. É, exatamente. Ai, meu Deus Mas do eu- céu. Mas eu atendo muita mulher lá, assim. Uhum. Nossa, muito. Chega lá, é recepcionada igual todo mundo. Bingo. Aí é que tá a diferença. Eu atendo do mesmo jeito, o Só homem, paga a o mulher. Ele Só que lógico, né? para, Com o ele homem a para, gente. Ele para o que tá fazendo lá e vem perguntar. Ah, Paga o Oi, cigarro, tudo bem? paga o cigarro, Ah, joga a latinha fora, Joga a lata de cerveja. passa um perfume. Nossa, pronto. Deixa a esposa ouvir isso, né? Deixa a mulher dele ouvir Chega em isso. casa, Agora, se assim, você não tá fazendo isso, você não tá passando o perfume pra atender as pessoas, Não, tem que ser profissional. Né? É isso aí. Não tem nada e, a ver. e o legal também é lá no Lavacar. Que ela faz ela a é mesma coisa. Meu Deus do céu, cara. A minha mulher, eu sou muito bem assistido com ela lá. Ela faz exatamente a mesma coisa. O cuidado e o depois. Cuidado com o WhatsApp em responder, em te passar o orçamento. Cobro muito isso dela. Ela faz. Vixe, como ela faz. Muito bem feito, por sinal, tá? O que mais me impressiona dela é a simpatia. Meu Deus do céu, ela pode estar no pior dia do mundo. Ela é muito simpática. não, ela é muito gente boa. O problema, É o marido. ela tem um O que ela tem de simpatia, eu Ela também tem- tenho. o que ela tem de gente boa, educada, legal, dedinho podre pra escolher homem. Camila, sua orelha deve estar queimando agora, né? Você quer um abraço, cara? Compra um gato. Tá Um carente? cachorro, Tá carente, querido? passeando em volta do lago. 3 Compra horas um gato, ele vai ficar se esfregando em você. Ai, meu Um Deus coelho. do céu, aparece duas crianças aqui. Vamos voltar pro assunto? Somos. Vou instalar o polvo no celular, vou ficar dando comida pro polvo. Ei, e assim, o problema mais complicado que você já pegou lá, que você fala, putz, eu não sei o que tá acontecendo nesse bicho aqui, vou ter que derriçar isso aqui pra poder Teve um entender dia, o que tá tem- acontecendo. teve um dia que eu cheguei lá e falei assim pra ele, cara, tô escutando uns barulhos no carro. Fala a marca do carro depois, tá? Uhum. Tô Que escutando Deus. barulho no carro, não sei o quê. Um casinho. Não, beleza, isso aqui. Depois comecei a contar pra ele que era os barulhos do carro e tal, não sei o quê. Ele falou, cara, isso é esquizofrenia. Acontece. Tava falando disso ontem com o Carlão. Ele chegou com um Civic lá falando, daí eu Tá falei maluco, assim: é velho. esquizofrenia, cara. Você tá maluco? Você precisa de um Não. psiquiatra, não é? Não, mas tem. Nossa, já teve diversos problemas assim, que é de ficar maluco mesmo. Maluco. Noite sem dormir, pensando na Nossa, situação. muito, O que tá dando nesse trem aí? muito. Quais são muito. as marcas que mais te tiram o sono, assim? Olha, Quando para lá na frente, você fala, meu Deus, hoje não. Vai sair alguém com um Os- monte de dinamite. em os volta. famosos franceses, né? Os franceses. Mas tem um carraço, que também é um pepino, não é? Um carro aí que é dos bambambam. Tem. Aquele que é o Range Frankenstein, Rover. tem peça de um, peça de outro. É, tem peça até de Citroën naquele trem. E que carro que é esse? Ah, Land Rover, né? Land Eu não Rover. sabia disso. Eu não Cara, sabia. Ele que me explicou. É, Tem peças o tem- carro de. tem é peça. lindo, né? Mas... Bem problemático. Nossa senhora. Porque normalmente, quem compra esse carro, quem pode comprar um carro assim, compra uns pila, novo, né? né? Compra zero, exato. Aí, Daí vai os pseudo-ricos aí é e tipo compra o assim, resto do. faz rico, umas verdadeiro rico. duas manutenções aí na concessionária e vende. Porque vai pegar um novo. Vai pegar um zero, exato. E aí o problema é esse. O problema é esse. Quando chega o pseudo-rico lá e compra a Land Rover, ele comprou ela, hoje tem aí essas Evoque por, sei lá, 100 mil reais. Comprou por 100 mil, certo? Só que quando ela saiu zero, ela custava 500 mil. A manutenção dela continua sendo de um carro de 500 mil, porém ela custa só 100 hoje.
mas a manutenção é caríssima. Um filtro de diesel de uma Land Rover dessa aí, esses dias atrás eu fui comprar, era quase R$600. Pô, um filtro. Um filtro Caramba. de diesel. É muito caro, é um absurdo. Nossa. É muito caro. Tá vendo até... Mais 600 você compra um Uno. Tava vendo, tem farol. Vamos supor, uma pessoa dessa tem que fazer um seguro num carro desse, que não é barato. Um farol. Não é barato. Um farol, se você olhar na internet em Mercado Livre, um usado, sei lá, 4, 5 mil reais. Um farol? Novo da Land Rover Sport, eu cheguei a ver de 17 mil reais. Cara, um farol. Um farol. É o preço de um carro popular. Dá pra Carro comprar é um 17 Celta Uno. completo. Dá pra comprar 17 Unos. Fica falando bobagem de Uno. E vai rapaz. te levar onde você quiser. E vai estragar menos que uma Land Rover. Ou vai em cima do farol da Land Rover, então. Meu Deus do céu. É muito caro mesmo. Mas aí entra também naquela outra situação. A gente roda e cai no mesmo lugar. Manutenção mal feita. Manutenção mal feita. Só que, na verdade, tem muita gente emocionada, né? Muita gente emocionada. Tem lá o seu carrinho de 40 mil, terminando de pagar as parcelas e já pula pro sonho dele, que é uma Land Rover. Só que daí esquece, né? Que tem parcela para pagar, uma coisa, ou tem IPVA, tem pneu muito Quanto caro. custa um pneu de uma Land Rover? muito Pneu. Esses dias atrás fiz uma manutenção numa BMW, uma 320i, e o cliente reclamou que tava vazamento de óleo. Aí desmontei, achei o problema, a tampa de válvulas dela tava trincada. Tava um senhor de um trinco. Aí mandei foto pra ele, vídeo, acho que eu tenho até hoje as fotos, os vídeos no meu celular. Aí falei, cara, tá trincado e tal. Vê quanto custa uma nova. Aí liguei atrás, Toledo, óbvio, não tem, só em Que Cascavel. dificuldade, né? Peça pra carro importado em Toledo é muito difícil. Aí liguei em Cascavel, consegui com um rapaz, pedido pra 15 dias, chegava 15 dias. praticamente 4 mil reais uma tampa. Uma tampa de válvula, 4 mil reais. De uma BMW. Meu Deus, cara. Qual modelo? 320. E Gente! Nossa. muito caro. Mas muito eu caro. lembro uma vez, claro que foi um dos meus patrões, o cara tem pra rasgar. Não, é diferente. Estragou, pegou um buraco da Mercedes Top V8 Biturbo, não sei o que, e trincou a roda, se eu não me engano, na época, só a roda, sem o pneu era não sei quantos mais mil, mas eu acho que era 16 mil, isso há 7 anos atrás. É muito E caro. só tinha aquela roda, não sei o que, só conseguia em São Paulo. Aí o que ele fez? Vendeu a Mercedes e comprou uma Ranger blindada. Caramba, Porque não deixava ele na mão. muita grana. Não deixava ele na Muita mão. grana. Normalmente são os carros mais duráveis, Comprou mas um carro tem daqui que marcas tem- também que não são tão boas assim, né? Das caminhonetes, vamos Tem, falar bem a verdade. É porque tinha questão de manutenção daqui também. questão de motor, campeão pra dar problema, Amarok, em segundo lugar vem a Ranger. Arranja. A Ranger a 3.2, principalmente, dá bastante problema. Caraca. Crônico. Problema crônico. Mais a Amarok, né? Mais a Amarok. A Amarok é mais crônico. O que é o problema da Maroc? O nome. Amarok. O A Aço. caminhonete. Amarok. Modelo. Normalmente falam Bombarok, né? Nem Amarok não falam mais. Deu bastante problema. Muito é por causa do diesel que a gente tem também, né? É muito mistura. Aí agora tem esse biodiesel. Esse biodiesel cria uma borra no tanque e essa borra vai pra frente, né? Vai pra bomba de alta, bomba de baixa e acaba trancando tudo. E daí vira isso aí. Daí o cara fala, mas o carro é uma bomba. Mas tu vai ver, o problema tá lá no diesel. Combustível. Nossa, que Tem- Qual que é a marca da Ford? Do que? caminhoneta? A modelo. Ranger. É a Ranger. Ranger. É aquela do nosso amigo lá? Ranger. Conta a história que ele contou pra nós do combustível lá, quando a gente tava indo pra rádio. Não. Pera. A dele é qual? É Chevrolet. É Chevrolet. Nosso amigo da rádio, Uhum. Chevrolet. Mas Tá. eu não lembro dessa história. Você não tava junto? quando Eu ele acho que contou? não. Então foi assim. Acho que você tava. Bicho, eu tava noiado, então. Foi assim, Falei ele pra você comprou parar. É Nesquik, né? Nesquik de morango não tem como. o carro dele, ele comprou. E aí tava ainda em período de revisão de fábrica. Ele sempre fazia certinho as revisões. Aí ele mandou abastecer num determinado posto aqui local, né?
E ele saiu do posto, andou tipo 2 quadras, o carro deu pane. Parou. Meu Deus. Aí ele parou perto ali da Licey, da farmácia ali. Teve que parar e entrar no estacionamento da farmácia, porque o carro estava no meio da avenida. Você acabou de entregar onde é que é o posto. É horário de pico. Hã? Acabou de entregar onde é que é o posto. Não é aquele ali. Não, é lá perto da saída, inclusive. Ah, tá. Tá? Beleza. Nunca sem bandeira. Aí, o que aconteceu? Ele ligou pro seguro, o seguro veio lá, guinchou o carro até a concessionária, e lá na concessionária eles começaram a investigar. Quando eles abriram o negocinho lá não sei o que era que aconteceu lá, onde que foi parar o líquido do combustível. Ah, tá, Tava cheio de água. Do combustível adulterado. Ela tem um separador, né? Um filtro separador ali que separa a água do diesel, né? Porque o diesel normalmente ele junta um pouco de água, né? Mas era muita água. Filmou, daí ele tá mostrou errado. a filmagem pra gente. Aí provavelmente tem problema no tanque do posto lá, né? Provavelmente tá infiltrando água. Eu acho. Muita chuva. Aí o que ele fez? Ele ligou pro responsável lá do posto e falou, eu quero que você venha aqui na concessionária que o mecânico vai abrir agora pra olhar. Aí o cara enrolou e não foi. Ele falou, então, você não vai vir? Não, então eu vou filmar. Eu vou filmar e depois eu vou aí conversar com você. Filmou, cara. Aquilo escorria água. Nossa. Água. Deu pane. Teve que drenar tudo. Uma nota ele gastou. Mas daí ele foi lá no posto, falou pro cara, eu só tô aqui, cara, porque eu quero ser parceiro seu. Porque você imagina a quantidade de gente que tava comprando caminhonete naquele momento que eu tava lá na concessionária, ver uma coisa dessa, saber qual é o posto que eu abasteci o meu carro e saber que eles podem estar saindo de lá e vindo direto na concessionária e entregar a caminhonete nova que eles tiraram agora, que deu problema, o que você vai fazer? Nossa, problema. O cara pediu 1 milhão de desculpas, pagou o serviço que ele teve. O que fez, eu não sei. Só sei que quem estava ouvindo essa história não abastece mais lá, né? Mas história de povo antigo, assim mesmo, da época do meu pai mesmo que fala, né? Assim, você tem uma caminhoneta diesel, você tem que saber onde abastecer. Onde tem bastante fluxo de caminhão. Bastante fluxo de caminhão. Todo dia o caminhão para lá abastecer. Um não, né? Vários. Porque tem rotatividade, né? Então aquele tanque, aquele diesel nunca fica velho lá no tanque. Tá sempre tá repondo. Sempre tá repondo. Então é a melhor opção. Significa que não é ruim também a qualidade, não é ruim, porque exatamente. Tá dentro das normas, porque a gente sabe que tem umas normas ali para cumprir. Ainda mais para caminhão, né? Imagina os caminhões tudo parados no meio da estrada por conta de combustível ruim, cara. Não, tem postos, tem caminhoneta diesel, procura sempre onde o caminhoneiro abastece. Onde ele abastece, pode abastecer, que você tá tranquilo. Aí roda. Aí pode ficar sossegado. Bastante rotatividade do diesel ali, você não vai ter problema, não. Então, qual é a marca dessa dele? Eu não lembro. É uma S10. S10. Ah, uma S10. Ok. Eu sou muito ruim nesse negócio de marca. Eu só sei a marca do meu carro, entendeu? E do carro que eu quero comprar pra mim. Então, gente, considerações? Você falou do carro. Eu tenho um carro que, na verdade, a gente deu uma boa manutenção de dele, mas eu gostava muito. Acho que, não sei se para o primeiro carro é bom, né? Mas o casinho. Aquele 1.6. Sim, o carro. Até 1.0 é bom. Só que 1.6 era caneludo, né? Não, andava demais. Eu lembro que você ficou com bastante medo dele. Nossa, nós voltando de fósforo. Esse carro que eu conheço, o bicho acelerou, o carro vai, velho. E ele é pequenininho, né? Leve, né? Os carros estão tudo assim na vaga, você estaciona ele assim, ó. E fica na vaga. E sai. É um carro bom, porém tem que cuidar do arrefecimento, né? A parte de arrefecimento é o maior problema. Até aquele teu Megane lá. Por que deu aquele problema? Porque não usava o fluido, né? Mas lembra que era verdade. Mas na verdade, eu não tinha nem conhecimento disso. Mulher leiga. Você vê como que são as coisas, né? Isso é complicado. Mas quando eu peguei o carro, porque eu não cheguei a usar muito tempo ele também. Eu fiquei no máximo 2 anos com o carro. Aí eu já vendi. Então eu também fui aprendendo no decorrer do tempo, né? Eu sempre procuro falar, né? Aí, às vezes o cara acha que tá querendo vender. Não, eu oriento, né? Cara, ontem mesmo chegou um rapaz lá com um Celta e
Cara, estourou um cano d'água. Beleza. Fui trocar, tava com água no sistema. Aí tirei lá o cano d'água, ferrugem no chão. Falei, cara, tá vendo? Você não usa o fluido, enferrujou todo o sistema. Provavelmente vai começar a vir os problemas agora. Selo de motor, bomba d'água, válvula termostática, radiador. Isso É porque vai, a água, vai o ser cloro interminável. corrói, né? Não adianta. Exatamente. Tem que ser água desmineralizada, né? Ou fluido. E essa corrosão, ela vai aumentando. Aumenta cada vez mais. Em todos os lugares, né? Por onde passa. Não tiver metal aí. Cabeçote, inclusive. E depois que apareceu um indício de corrosão, não adianta também querer, porque o indício significa que o sistema já está doente. Já está né? doente, exatamente. Esse é o grande problema, né? A ferrugem, quando pega, vai embora. Deu ruim. Então também é mais um cuidado. Mais um cuidado que tem que cuidar bastante. Hoje eu paro no posto, aí a única coisa que eu faço, vai completar água só do para-brisa. Exatamente. Tipo, não abra o motor, não abra o meu tanque do aquecimento, não abra, só do para-brisa. Teve uma cliente minha em Foz do Iguaçu, ou Guaíra, não lembro, ela estava voltando para o Paraguai, uma das duas cidades, ela uniu Fiesta. Ela encostou no posto, mandou o cara abastecer, isso no Paraguai, desculpa, no Paraguai ela estava. Mandou abastecer, porque lá na época compensava, estava mais barato que no Brasil. Mandou abastecer e tal, e ela saiu, acho que para comprar alguma coisa na conveniência, não me recordo muito bem. E o cara, a hora que ela voltou, o cara falou, completei a água do teu motor ali, tá? E ela falou, beleza. E entrou no carro e veio embora. Bom, não veio embora, né? Tentou vir, né? No meio do caminho, o carro ferveu, jogou água para todo lado, virou no caramba. O cara fechou a tampa do reservatório, mas ele fechou... Não fechou, na verdade. Ele fez pegar torto lá e tal, e forçou de qualquer jeito. Forçou de qualquer jeito e ela não fechou, não vedou. E a hora que o sistema trabalha sob pressão. A hora que deu pressão, estourou a tampa e vazou toda a água, ferveu. Perdeu um cabeçote. Nossa. Cara, pensa. Ela só faltou chorar lá na piscina. E o foda é que assim, Meu Deus do céu. o carro tá quente, a água tá ali, né? Tá sob pressão, né? Não ferve porque tá sob ali pressão. vai tá baixa, geralmente, né? Não vai tá baixa a água ali do... Porque o cara vai quando o carro tá quente, geralmente ela não fica... Ela tá funcionando. Aí o cara fala, não, tem que completar isso. Também a hora que ele abre ali, sobe o nível já, porque a pressão solta, o nível sobe. Normalmente se o cara abrir quando tá quente ali, ele toma uma chuva de água fervendo. Nossa Senhora. Nunca abra quando tá quente. E nem tem como completar quando você tá com o carro quente. Como que você vai completar o quê? Não, você não consegue abrir. Então. Se você abrir ali, estoura a água. Porque eu lembro que eu vi o carro tá funcionando ali, você acabou de encostar ali, o certo é esperar no outro dia de manhã cedo, olhar, porque daí você vai saber o nível certinho. Aprendeu bem. Claro, eu tive um Ford Ka. Todo dia até a Bárbara sabia. Todo dia de manhã. São as histórias, né? Você também passou por uma história dessa, gente? Quero ver quem não passou. A gente veio aqui compartilhar um pouco dessas histórias, né? Porque eu duvido que as pessoas não vão se identificar. Meu Deus. Não é possível. Não é possível. Quem nunca dirigiu, acho que não passou, mas ou tava no carona e, sei lá. Aconteceu aquela fumaça subindo e ferveu. Explodiu. Nossa. Um pneu furado no meio da estrada. Nossa, se tiver BMW ainda, o cara agradece. Nossa. E não for rum flat o pneu. O que é rum flat? É um pneu que ele... Não tem você cano. pode rodar, ele não tem cano, ele roda furado, vamos dizer assim. Furado. Né? Você pode rodar até uma determinada quilometragem lá, até achar um posto, né? Mas hoje as 320i aí dos boy é tudo sem rum flat. E não tem step. Dos boy. Coisa boa, step. Não tem step. Você vai ficar na estrada. Então, tipo assim, apostar na sorte. Ainda mais nas nossas estradas aqui. Né? Estrada impecável. Não é? Não tem um buraco, não tem uma oscilação. É ótima para helicóptero, né? Perfeita. Perfeito para helicóptero. Monomotor. Vai embora. Mas, deixa eu falar agora em defesa, né? Porque vocês sabem que eu vivo na estrada também, final de semana, né? Um vai pra lá, um vem pra cá, né? De helicóptero. E aí, o que tá acontecendo? Tá grandona. O que tá acontecendo? Já deixa eu falar aqui, De Toledo até Assis Chateaubriand, tá tudo recapeado. Tá? Arrumaram. Maravilhoso. Inclusive, saindo já daqui da rotatória,
lá do Olinda. Uhum. Já pega reto lá. Duvido que tu falava isso uns meses atrás. Nunca na vida. Há Aquilo 22 era uma anos atrás. desgraceira, aquela estrada. Meu Pegar a Deus. reportagem há 22 anos atrás se dizia a mesma coisa. Agora tá ruim pra danar de Iracema do Oeste até a BR lá que vai pra Ubiratã. Aquela estrada tá ruim. Pra danar. Igual a de São Pedro ali. Coisa boa. Tá, nossa, de São Pedro sempre foi uma desgraça. Desculpa aí falar, mas é verdade. Aí os Que caras estrada voltam ruim, de né? casinho, Nossa senhora. farol baixo, chovendo de fora. Chovendo não. 180 por hora. Parecia que o mundo... Dilúvio. Parecia que tava Dilúvio. chovendo e o mundo fazia assim, ó, pra cima na chuva. Meu Deus. Maluco. A importância de ter pneu bom, né? Aquele dia a gente Era viu, zero, né? pneuzinho bom? Pneu É bom, verdade. pneu bom. Nem me fala em pneu, Não era porque pneu já calvo. tô me arrepiando que final do ano eu vou ter que trocar os pneus. Falando do em meu carro. pneu, tem que fazer o tal do X, o tal do Y, o tal do... Então, Como é isso que é? aí, isso aí quem vai dizer é o profissional lá que faz a geometria, né? Uhum. O tal do Aristóteles? É. Vou mandar um e-mail para o Aristóteles. Não, o cara que vai fazer o alinhamento do teu carro lá, ele vai medir o sulco do pneu e vai falar pra você onde está gastando mais, né? Onde está gastando mais. Ele faz a troca lá conforme o desgaste do pneu. Então, realmente é bom, porque eu não Não, sou é muito bom, de é bom. confiar, sabe o que eu faço? Eu troco os dois pneus que tá mais gasto. Normalmente, Isso eu é acho que bom? a galera faz assim. Porque eu tenho um pouco de medo, assim, sei lá. Na verdade, não, cara, não precisa ter medo. É que é uma ilusão que o povo tem, não sei você, mas Tipo o povo eu. tem. Não sei você. Mas assim, Pode que ser. ficaria mais barato, sabe? Não, daí eu troco 2 só por vez. Entendeu? Só que se você fizer o rodízio certinho, você vai trocar os 4 numa paulada, certo? Certo. Só que vai durar mais, não né? é tão caro, não é tão É caro. porque Vai se durar você mais. troca 2 agora, metade do ano Vai você tem que tra- trocar é, mais 2, depois você fica sempre trocando. E sempre com 2 pneus É, mais é ou a menos vida. e 2 bons. Mais ou É, menos. sempre assim mesmo. Então. E você Na põe verdade, os quando a dois, gente pegou você ele, põe a os gente dois trocou os novos, 4, né? Você põe os 2 novos aonde? Atrás do carro ou na frente? Agora você me lasca. Não, a última vez eu peguei o da frente, tava ruim. Os O de meus trás gastam tava mais bom, pra eu troquei os da frente. Você fez errado, meu jovem. Mesmo o de trás estando bom, Pneu novo sempre atrás. Na traseira. Novo Caso sempre. da tração. sempre. Aí, ó. Não. Tração Segurança. a maioria dos carros, a tração é Na dianteira. frente. Pra não perder Mas, traseira. exatamente. Numa curva, alguma coisa, se tu perder a traseira do carro, adeus. Só o barranco te salva. Aí, ó. Então, pneu bom sempre vai pra Sempre traseira a do carro parte por de trás. segurança. Aí, Segurança. eu vou ficar esperto, né? Na frente, se tu perder a dianteira ali por É causa mais de um... fácil de dominar. Exato, é mais fácil dominar. Na Uhum. questão de aquaplanagem, alguma coisa, né? Aham. E se o cara tiver de moto por dentro? Ó, não, vocês não perceberam a tensão entre os olhares aqui depois dessa pergunta. Porque eu Você já andei não de moto pode. e eu perdi a traseira. Não tem o que fazer, cara. Você perdeu essa traseira? Perdi a traseira andando de moto. Nossa. Empinando o rabetão. Caralho, você é um prodígio. Tava te seguindo, Você né? podia estar fazendo os filmes, cara. Perdeu a traseira em cima da moto. Tá Tava seguindo o André. Brasileirinho. Produção, corta, produção. Fio, o vento, frio, sem luva, sem nada. Regata, bodybuilder, Nossa. calção de jogar bola e Ela chinelo mostrando- de dedo andando Mostrando de a moto. teta. É, e chinelo de dedo de moto. Meu 40 Deus. graus. Todo errado. Aí a polícia parou Nossa, ele, levou pro errado. cilindrói e prendeu a moto, Tudo entendeu? Nossa errado, senhora, tudo né? errado, tudo errado. Na verdade, a única vez, foi 2 vezes que eu me lasquei de moto. 2 vezes. Agora você sofreu um acidente, né? Com Então, tava eu e a Bárbara. a Bárbara, né? Eu lembro disso. É, eu cheguei de moto assim, mas o cara do caminhão não viu, mano. Ele não viu. Eu cheguei, eu acho que ficou. Ponto Deve ter cego. pego no ponto É. cego. Eu saí, ele entrou. Tipo, ele trocou de faixa. Aí eu acelerei e bati numa saveira na frente. Só que eu tava a 50 por hora. E quando alguém fala pra você que tava devagar de moto, caiu e se ralou inteiro, é mentira. Porque eu tava a 50 por hora, eu lembro. Eu bati e eu me lasquei, cara. Tipo assim, mentira, eu tive um corte na perna pequeno e a Bárbara caiu de lado e eu fiquei de pé na moto. Eu não caí da moto. E o cara do caminhão parou e tal, assim, mas assim, ele não viu. Deu pra ver que ele não viu. Ah, é ponto cego. né, Não viu, cara? porque eu tava embaixo, né? E assim, me machuquei pouco, assim. Mas o cara que se rala, não, eu tava devagar e caí no cu. Porque, cara, se o cara tá devagar e cai de moto, não é Mas tão é assim. uma experiência, né? A gente vê no trânsito aqui em Toledo. Não, porque eu vejo uns moleques assim. Rotatória. Nossa, Não, eu que vejo um moleque assim, desespero. não, tava Os devagar. motociclistas passam rasgando. O caminhão ali entrando e o cara vindo. Aham. Cara Porque, cara, do moto, céu. qualquer coisa você vai. Outra, daí você vê uns caras Que que é o estavam para-choque, com né? 5 antenas na perna. Não, tava 20 por hora. Ah, tava Não. nada. E uma outra vez que eu tava saindo de casa,
descendo de casa assim na grama. Vá! Capote. Sujou tudo na roupa. Tava indo Tinha trabalhar. chovido, né? E foi eu nunca tinha caído assim, besta na grama, assim. Caída só escorreu. idiota, umas coisas idiotas que Acontece. acontecem. Mas assim, Uns apagão, ainda né, bem gente, que foi né? assim, graças a Deus. Depois nunca mais. Itens de extrema segurança num veículo que tem que estar em dia. Freio e pneu, pra mim, é indispensável. Principalmente chuva, né? Principalmente dia de Pneu. chuva. Pneu deu TWI ali, acho que até TWI, se não me falha a memória. Tem que trocar. A marquinha lá, né? Exato. É TWI, sim. Porque ele não repele mais a mesma quantidade de água e não dá aderência no solo, né? Então você tá dirigindo ali, tem aquela lâmina de água em cima do asfalto e o pneu tá meio careca. O carro Vaza. pode pesar 5 toneladas. Tu Não perde- adianta. Tu Você perde o todos os controle. comandos, todo. Mesma coisa Direção não funciona, freio não funciona e o acelerador, normalmente a gente tá acelerando, né? Você só vê o giro do carro disparando É porque- e o carro não O Não tem pneu perdeu atrito, a né? aderência, perdeu o né? atrito. Acabou a trilha. Perdeu o atrito. E É igual normalmente você- o que a pessoa faz quando tem uma situação Freia. dessa de aquaplanagem? Ou freia ou tenta virar o volante. Pior Porque o que- carro vai de lado, né? Uhum. Nunca vai retinho. Ou freia ou tenta virar o volante. Daí a hora que o pneu dá aderência de novo é onde acontece o acidente. É Daí porque você virou o volante, o pneu deu aderência e o carro acabou, capota. Exatamente. né? Capota. Por isso, Do jeito que bater no asfalto ali, ele vai tomar. redobrar a atenção. Dia de chuva já dizem, né? Diminui a velocidade, anda de boa. É. E o pneu, se não tiver bem calibrado e bom, infelizmente tá tudo certo para dar errado. É isso aí. E assim, né? É muito de gosto essa questão de pneu, porque na verdade esse item de segurança serve para nós aqui, porque nós somos um país tropical, mas aonde tem neve é outra situação, né? Exato. Eles fazem a troca de pneu a cada estação lá, né? É. Porque, e, inclusive, tem lugares que além do pneu tem que botar umas correntes ainda no, Tem. no pneu para Para poder dar rodar. aderência. Senão não sai do lugar. Não sai do lugar. Não sai Né? do lugar. Então, assim, a gente sente muito quem usa muito carro, quem vive na estrada, que depende disso para sobreviver, é representante comercial ou é caminhoneiro mesmo, sei lá, agricultor que vive na estrada de um lugar para o correria. outro, na correria. Né? A gente só percebe essas questões a hora que você precisa. Exatamente. E dá um desespero, cara. Aí você olha e fala assim, putz, mas você podia ter feito. Podia ter feito uma manutenção. Não né? é? Você Uhum. podia ter olhado para esse pneu aqui, você podia ter feito o rodízio do pneu. Ou os freios, principalmente. Porra, é igual ir no Meu médico, o médico fala assim, ó, você tem que cuidar mais disso aqui, não sei o que, daí daqui a pouco dá um ácido úrico gigante, eu falo, se você Por que tivesse eu não cuidado- cuidei, né? É, Exatamente. é bem complicado. E estrada a gente não brinca, Não, né? é a vida que está em risco. O Por tempo isso que todo. a gente falou do mecânico de confiança. É o cara que tá ali cuidando da segurança, não só sua, da sua família e de quem tá na rodovia. Exato. Porque você pode ser o condutor de um baita de um acidente. Olha o que aconteceu aqui na BR de Marechal Rondon esses dias, o engavetamento que deu por conta de um caminhoneiro que não viu que estava tendo uma parada de manutenção na pista. Nossa, eu não vi isso. E ficava bem assim, próximo a uma curva. Próximo a uma curva, né? E tava um dia meio chuvoso, então tava meio nublado, aquele dia cinza, cinza, aquele né? dia feio, carrancudo, né? E aí os carros foram parando, porque tava lá a parada para manutenção na pista. Liberou uma pista para rodar e a outra segurou. E, infelizmente, acabou chegando próximo da curva. E quando ele veio, Não deu primeiro, tempo. ele não, acho que estava desapercebido na estrada fazendo alguma outra coisa, ou cansado também, a gente não Cansado. sabe, né? Não vamos julgar as É. pessoas. Aí, a hora que ele viu, já não deu mais tempo de parar, cara. Daí, caminhão carregado, se tiver carregado, principalmente. É muito tempo pra parar. Nossa, imagina. aquilo 30 toneladas foram empurrando. 7 veículos. Meu Deus. Foram 7 veículos ali. E assim, infelizmente, teve gente que não saiu dessa, né? Meu Deus. Aí a gente começa a se perguntar, né? Além dos itens de segurança de um carro, você também precisa ter uma boa direção. Exatamente. Você tem que saber o que fazer num caso desse, por exemplo, né? Eu sou muito de pesquisar. Poxa, se eu tivesse numa condição dessa, o que seria melhor para mim poder fazer? Para mais longe do Para carro. longe.
Vira o volante. Exatamente. Porque daí numa Numa colisão, ele ou numa fuga, que você vê que o cara não vai parar, você desvia e nem que você entra no meio da quiçaça, entendeu? No meio do mato. Não tem Você problema. danifica o teu carro, mas você não morre. Não cara. morre, exatamente. Né? Então, assim, gente, não seja tão leigo também, né? A gente pode ser passado para trás em algumas coisas, mas é uma vez só. Buscar conhecimento nunca é demais. Nunca é demais. Nunca é demais. Não quer dizer que a gente queira ser mecânico, que a gente queira ser encanador, não. Não, mas tem que entender. Saber só o suficiente. O suficiente para O básico. Exato. Né? Isso já é o essencial. Essencial. A gente vai usar isso de exemplo em todos os podcasts, né? Saiba o suficiente para não ser passado para trás, não ser enganado, né? Pedro Pereira de Oliveira. Isso aí. Né? Foi o que ele falou nessa mesa pra saber aqui lidar também. com a situação também, né, nesse caso. Também. E numa dessa aí acontece com você, né? Você não sabe realmente o que fazer e acaba, infelizmente, perdendo a sua vida e de outras pessoas que você ama e as pessoas que você nem conhece. Então, numa medida dessa, transitória aí, de um acontecimento desse, você sabe o que fazer. Você já vai lá e faz a parte preventiva. Já faz a preventiva, é a melhor coisa. A melhor solução. E é muito difícil quando você se pega numa situação dessa. Eu aquaplanei uma vez, quase me caguei toda. Não, é assustador. Carro. É assustador. E foi numa... literalmente perdeu o chão. Gente... Nossa, perde todos os comandos. Nada funciona. Dá um del na tua mente, entendeu? Você fala, meu Deus, o que é que eu faço agora? Porque o carro, como você falou, o carro ele começa a ir para um lado, né? E tu vê, às vezes, uma ribanceira chegando, tu vai fazer o quê? Não é? E aí, assim, ou então tem um outro carro na frente, ou um caminhão na tua frente, e você vai fazer o quê, cara? Você reza, você pega em Deus ali e fala, Senhor, não me leva hoje, entendeu? Porque você não tem o que fazer. E é no desespero que muita gente faz o que não deve ser feito, né? Que vira o volante ali, às vezes, no desespero, e de repente o carro dá aderência e capota. Porque se não for uma lâmina muito comprida de água, já os pneus da frente eles já vão pegar aderência. Já passa, exato. Né? E, assim, o importante sei lá, faz uma oração ali naquele momento, meu filho, entrega para Deus e espera, não tem muito o que fazer. Você não tem o que fazer. Enquanto não aderir o pneu ali, você não tem o que fazer. Né? Só que segura na mão de Deus. Então, itens de segurança a gente já falou. E andar devagar na chuva, pelo amor de Deus. Não adianta o cara anda 110 no 150 por hora. E daí ele quer na chuva andar 110 também. Não anda. Já é recomendado diminuir pelo menos para metade, se eu não me engano. Né? Porque eu lembro que uma vez, eu posso estar errado, mas o professor de física poderia falar melhor. A gente estudava que o coeficiente de atrito diminuía 50%. Mas diminui, né? Diminui com certeza. Então, não sei se 50, mas diminui muito. Eu lembro que daí você reduzir por 50 e tal, no cálculo, mas é isso, cara. Pô, você tá no... Porque eu me lembro que uma vez eu tava vindo de Cascavel e a Bárbara, no casinho de boa, tava filé devagar, e daí choveu, daí começou a vir devagar. Passou uma caminhonete, pau, chutada. Beleza, né? Daí eu falei, cara, olha que maluco. Deu uns 10 minutos, a caminhonete virada pra cima. Meu Deus. A mesma caminhonete, eu falei pro pai, vou parar. Aí eu tinha uma lanterna, assim, eu liguei a lanterna em mim, assim, e foi, tinha um cone. Eu tinha outro cone, eu peguei e liguei pro amigo meu, o Felipe, né? Falei, Felipe, cara, eu tava com a lanterna, porque não dava pra ver direito, assim, né? Porque eu tava meio atropelado também, né? Não faça isso, mas eu fiz porque eu liguei pro Felipe e falei, cara, se tem alguma coisa que te reflete, tem uma lanterna, vai lá e dá uma olhada, às vezes tem alguém precisando de ajuda. Eu vi que tinha um cone, eu falei, beleza, tem um cone, o cara já saiu. A sorte do maluco, que ele chegou perto de uma ambulância que tava indo, a ambulância atendeu ele. Nossa, mais certo que juízo. E a caminhonete ficou lá, daí eu liguei pro Felipe, não, o cara já foi atendido. Tá? Não, mas isso acontece muito. Não, eu liguei, o Felipe ligou, liga na central, porque o Felipe não tava, daí a central, não, já foi atendido e tal, no quilômetro tal, a ambulância tava na hora e passou e atendeu. Muita sorte. Eu digo, isso acontece muito. Mas não do cara, podia ser que o cara tenha amassado ele ali. Não do cara se arrebentar e ter uma ambulância praticamente de prontidão, né? Mas os caras andam igual uns malucos na estrada. Aí ele chega na seguradora, não, tombei a caminhonete, a outra Viu, mas caminhonete. na verdade, nem todo carro é seguro como uma caminhonete, né? Então aí numa brincadeira dessa... Ou às vezes o tombo que o cara dá na caminhonete também não aguenta. As tombalux. Então, mas assim, tem carros... É mais forte, né? Tem carros que se você capotar, meu filho, já era. Não sobra nada. Já era. Nada. Né? 2 tombadas ali, acabou tudo. O carro. E aí, o que é mais importante? Né? Exato. O mais importante é você desacelerar um pouquinho e conseguir chegar com segurança? Ou é você sair que nem um louco,
De repente você vai ganhar 2 minutos ali. 2 Nossa, minutos, cara. Muita diferença. 2 Arriscou minutos. tua vida e da Por tua causa de família. 2 minutos. Aí o cara se dá pra cagar, acabou. 2 minutos. Não é? Só Eu jogando não consigo entender. o tigrinho ali. Ele abre o Instagram 2 minutos, pronto. Nossa, Resolvido. super, Nossa. 160, nossa, super. Então a gente precisa realmente pensar o que realmente é mais valioso na nossa vida, É né? verdade. Porque com essas coisas não se brinca. E dicas dadas, né? Lições dadas, lições aprendidas. Se você não assistiu esse podcast desde o início, volta lá. Vai assistir desde o começo. A gente falou aqui de várias marcas de veículos, de sugestões, do que você observar na primeira compra de um carro, a importância de um bom profissional, prevenção, manutenção preventiva. Depois tem a manutenção do carro, que já não é mais a preventiva, né? Aí já é aquela com danos e vai doer no bolso de todo mundo, inclusive no seu, muito mais do que o mecânico vai ficar sorrindo à toa. Ah, eu adoro. Ele vai falar, eu avisei. Nossa, que parte boa de falar. Voltou, né? Que coisa. Cara, deu aquele problema que você falou que poderia dar. Sério? Não, sim, já tá tudo sério. pronto pra você que Puxa estaciona aqui. vida, eu já tinha até comprado a peça. Que triste, ó. O guincho tá do lado. Sim, então amigo meu vai te buscar. Tem alguma coisa que seria interessante a gente comentar, que de repente passou batido, que a gente não falou, que você acha que é importante? Olha, eu acredito que não, né? Só da parte de manutenções ali. Quando o cara comprar o carro, fazer a manutenção preventiva já é o essencial, né? Na primeira compra. E sempre prevenir. Vai no mecânico, se não tem um mecânico de confiança, né? Vai no mecânico, fala, cara, dá uma olhadinha pra mim. O cara não vai te cobrar, não custa nada. Revisa, é melhor garantir do que sair sem saber o que pode acontecer, né? Vai lá, o cara olha as pastilhas de freio, tá tudo ok, testa suspensão, tá tudo em dia, só acelerar. Vai embora e vai chegar Vai no com segurança, destino, né? exatamente. Na verdade. Considerações? Na verdade, nenhuma, mas diga aí o seu Instagram, o nome Seu da... telefone de contato, onde ficam as endereço. empresas. Aham. Se você quiser deixar também o teu telefone, a gente deixa, se não deixa, se tem algum comercial. Mas fala aí, porque a gente tá só ouvindo. Fala aí faz o seu merchan. A minha mecânica fica na rua Saturno, número 207, é a Carlub Lubrificantes. Jardim Gisela. Exatamente, ali no Jardim Gisela, descendo a Volkswagen. O Lavacar fica na rua Barão do Rio Branco, número 1759, se não me falha a memória. Eu acredito que é esse. Telefone para contato 99923-9238. É isso. Que está na gente. descrição, inclusive agora, nesse momento já. Meu Instagram é @AndrioGandim. Ruim de escrever pra caramba. Vai aparecer Sempre na sua tem que testa soletrar. agora. Mas é como se pronuncia, se escreve, né? AndrioGandim. Para ficar mais fácil para as pessoas entenderem. Só que né? é difícil quando eu não preciso soletrar. É com U ou com O? A pergunta é essa, né? Andrew Gandin. É um nome moderno, por isso. Ou não, Não né? é muito comum. Não, né? comum. Não é muito Zero comum. Zero comum. Mas hoje já está se tornando um pouco mais comum. Tanto o Andrew quanto o Andrea, né? A gente já está tendo mais contato com o Andrew e a Andrea. Tá ficando Eu um pouco quero que mais fique comum. um pouco mais comum mesmo pra eu parar de soletrar, viu? As pessoas vão se adaptando. Faz um banner e anda nas costas. Tatuar. Tatua na testa. É mais fácil, daí só aponta. Como você se chama? Seu nome. Faz um QR Code na testa com o teu Insta. Não, faz aqui no Normalmente, quando eu chego lá, como que eu posso adicionar seu contato aqui? Eu falo, cara, ou ponha Carlub ou ponha Gandim. Pronto. Como Gandim? G-A-N-D-I-N. Ele Até fala, o Gandim nossa, o tem que que é soletrar. isso? Aí ele fala assim, é o meu sobrenome, porque é melhor do que o nome, cara. É mais fácil que o nome. Ponha só... Tanto que todo mundo me conhece só por Como Gandim. Gandim, né? Gandim. Então só os mais chegados que chamam de Andrew, porque já estão acostumados. já né? É época de escola, pia pançuda, né? A professora todo dia fala Andrew, Gandhi. Vitorino. Madureira. Fora. Madureira. Quase quebrei tudo, olha lá. Parabéns. Gente, então eu acho que é isso. Se você gostou ou não gostou, deixa o seu like de qualquer jeito. Estimula aí a gente a fazer mais vídeos pro canal. Não abandona a gente. A gente precisa mendigar mesmo like, Isso aí. né? E se você não gostou, fica quieto. Não precisa comentar. Faz igual a bola. O que não vai acontecer seja- se der o dislike? Não Já seja viu isso, não? deselegante, né? Não, Não, seja dá like, deselegante, né? like. Pô. Se tem Ajuda. Ajuda a gente a... Povo da cidade, gente boa demais.
Indústria da voz não é à toa, entendeu? Exatamente. Esse nome foi pensado por essa cabecinha brilhante, né? Grande, né? Justamente para poder dar voz às pessoas que a gente traz aqui. Que é muito interessante. Primeiro, a gente está dando todo o acesso às pessoas que são mais próximas a gente, do nosso meio, mas são pessoas cheias de conteúdo, que se você maratonar aqui, você vai se apaixonar. Já falei isso antes, né? Muito bom. Então, compartilha aí no grupo da Famiagem toda, compartilha ali com aquela sua amiga que precisa dessas dicas. Tem dificuldade com o mecânico de confiança? Andrew Gandim, gente, não tem mais, tá tudo aqui, Obrigado. ó. Tá tudo aqui descrito, tá fácil agora para você. Quer também um baita de um profissional para lavar o seu carro com todo o cuidado devido e aquele capricho que o carro sai, ó, perfumadaço? Vamos lá, vai falar com o Andrew, gente, não precisa falar mais nada, né? Então tá tudo certo. Então, Andrew, muitíssimo obrigado por ter Obrigado a vindo, vocês pela Obrigado, oportunidade, pelo tempo, pela que você confiança. dedicou. Confiança de sempre. Depois a gente vai ter uma consulta gratuita com ele depois. Eu quero churrasco. Pega essa dica. Foi para o Paraguai. Valeu, gente. Então, obrigada por mais um dia aí com vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Valeu. It's you, baby.